O vídeo a seguir é uma conversa com Daniele Laperche. Daniele é médica oncologista e nessa conversa ela aborda aspectos relacionados à presença do câncer na vida diária das pessoas. Aborda as questões do diagnóstico, do tratamento, das novidades e da esperança da oncologia para o futuro. O meu nome é Vicente Pessoa e este é o Vincent Podcast. Agora, com vocês, meus amigos, Daniele Laperche. Muitas pessoas conhecem outras pessoas que já tiveram câncer. É muito comum isso. Todo mundo conhece alguém que teve câncer. Mas é possível que boa parte das pessoas não saibam o que é um câncer. O que é um câncer? Então, o que eu explico normalmente para um paciente entender o que é um câncer. O câncer ele é uma falha da divisão celular. Todas as nossas células do corpo estão dividindo o tempo todo. Algumas em mais alta velocidade, outras mais lenta, mas a gente tem divisão celular acontecendo no corpo o tempo todo. Em algum momento, uma divisão celular dessa falha e os mecanismos de correção também falham. E essa célula defeituosa começa a se dividir e produzir novas células com defeito, e isso é a origem do câncer, do tumor. Então, isso pode acontecer simplesmente em qualquer tecido do corpo humano, né? Então, quer dizer que esse processo que as células se dividem-se normalmente, porque as células se dividem normalmente, né? Para reparação, renovação dos tecidos, ele acontece constantemente no corpo. É um processo fisiológico. Fisiológico. Normal. E até as falhas deles são previstas. Tanto que nós temos já mecanismos pré-determinados para tentar corrigir essas falhas. Só que algumas coisas podem acontecer para esses mecanismos de correção falhar. Então, os erros eles são frequentes e, com frequência, esses vários mecanismos corrigem eles e eliminam essas células, não permitindo que elas prossigam a divisão. Só que, às vezes, esses mecanismos falham e é aí que a célula tumoral surge. E quais são esses mecanismos? Assim, fiquei curioso agora. Que impedem que essa célula defeituosa progrida? A gente tem mecanismos dentro da própria célula, principalmente do nosso aparelho genético, que quando um novo DNA é replicado, ele é conferido por enzimas, por alguns genes que têm essas enzimas, que produzem essas enzimas, que fazem um serviço como se fosse sentinela, para checar se aquilo realmente está igual e se detectar um erro já corrigir. Como a gente também tem o nosso sistema imunológico, que ao identificar uma célula que foi produzida diferente do previsto, ele vai lá e destrói aquela célula se o nosso sistema da parte do DNA não conseguiu fazer essa correção. Então, isso aí é uma forma mais simplificada, mas são vários sistemas tentando corrigir isso para não permitir o surgimento dessas células. Então, na verdade, existe uma espécie de dupla ou tripla checagem, assim, de verificação toda vez que as células se reproduzem. Para surgir um câncer tem que muita coisa falhar, viu? É igual uma queda de um avião. Para o avião cair tem que ter uma sequência de eventos, assim... Até aquilo acontecer, né? Realmente não é uma única falha sozinha que vai conseguir fazer isso. A gente tem que, no mínimo, ter 2 falhas grandes para isso acontecer. Dentro da infectologia, nós estudamos o sistema imunológico e nós tentamos definir quais são as funções do sistema imunológico. Uma delas é a proteção do corpo contra a invasão de bactérias, de vírus. Outra é a de lixeiro, eu costumo brincar, né? Ele recruta fragmentos no pulmão, por exemplo, do fumante, né? Então, nós podemos dizer seguramente também que uma das funções do sistema imunológico é o reconhecimento de células cancerígenas. Sem dúvida, é a imunovigilância que a gente Faz coloca. parte da imunovigilância. Faz parte das células imunológicas realmente ficarem rastreando essas células para encontrar aquelas que falharam aos sistemas internos de checagem e descartar elas. Agora, se por algum motivo esses sistemas de checagem falharem e realmente um câncer se instituir, aquele câncer, ele é das próprias células daquele indivíduo, só que são células, vamos dizer assim, aberrantes. São células, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se for uma célula do pâncreas, não é uma célula do pâncreas normal, que exerce as funções de célula do pâncreas, não é isso. Ela é defeituosa, né? Ela é uma célula do pâncreas que faz outras coisas. E aí ele começa a crescer, é isso? Exatamente. Naquele lugar ali.
Ele de uma passa para 2, para 4, para 8 e assim vai. Agora, esse crescimento celular, ele imagino que consome energia. A replicação celular consome energia. Da onde que vem essa energia que o câncer retira para crescer? Assim, ele tem um consumo diferente das células normais? Como é que ele se organiza ali para crescer? A gente tem que lembrar que a célula tumoral, bem ou mal, ela tem o aparato genético da célula normal. Então, se a célula normal ela consegue se organizar para puxar os nutrientes, para se organizar de aporte de oxigênio, tudo, a célula tumoral ela também consegue. Algumas células tumorais que originam, elas vêm com defeito nisso e acabam não progredindo também. Tem essa questão. Se ela veio com tamanho defeito que ela não consegue se organizar dessa forma, ela não vai para frente. Mas se ela consegue, ela vai desviando o que viria para as células normais, vai puxando para ela. E ela entra como uma competidora das células normais. E justamente por ela ter um sistema, um aparato da parte genômica, metabólica alterado em relação à célula normal, elas costumam ter um gasto metabólico mais alto, então elas têm uma demanda mais alta. As células bem-sucedidas neoplásicas, os tumores bem-sucedidos, são os que conseguem se resolver melhor nessa questão. Então, em geral, as células tumorais elas aprendem a desviar um fluxo de vaso sanguíneo para elas, a estimular a formação de novos vasos sanguíneos que tragam mais nutrientes para elas. Elas aprendem a viver com um aporte de oxigênio menor do que a célula normal. Então, daí que acho que vem alguns entendimentos errôneos de que o dentro do tumor é mais ácido, porque a célula... Na verdade, isso é uma consequência do metabolismo, não a causa, entendeu? Entendi. Que é aquele negócio de água alcalina, vem toda essa confusão vem daí, mas é porque, na verdade, a interpretação está sendo errônea. É porque essas células já são adaptadas nesses ambientes de forma melhor do que as nossas células normais, porque elas já vêm preparadas para viver em ambientes mais hostis, e por isso elas têm esse potencial de replicação mais efetivo. E elas também vão aprendendo a usar outros nutrientes que talvez as células normais não usem com tanta efetividade. Então, é onde a gente cai muitas vezes naquele raciocínio errado de que cortar o açúcar eu vou matar a célula tumoral. Não, você vai matar a célula normal antes de matar a tumoral, né? Por quê? Porque a célula tumoral, ela aprende a se virar. Ela usa o que chegar ali de metabólito, a maioria delas consegue realmente manter a sua replicação. Se você fizer uma ingesta puramente proteica, elas usam os aminoácidos, glutamina, tudo, e elas convertem aquilo em glicose e conseguem seguir a via metabólica delas para perpetuar a divisão celular. Então, elas realmente têm muitos artifícios metabólicos para viver em ambientes que talvez as células normais não tolerariam por muito tempo. Isso sempre me chamou muita atenção, sabe? Essa questão das células tumorais terem essa capacidade de criar vasos sanguíneos para levar o açúcar, para levar o oxigênio para elas. E sempre me pareceu assim que, não sei se você já fez essa reflexão, e é isso que eu queria te perguntar, que parece que o tumor passa a ser uma entidade viva, inteligente, própria, distinta de nós, assim. Parece que ele é uma forma de vida externa que entrou dentro de nós e que ele consegue ter vida própria. Você já fez essa reflexão, assim? Parece que tem uma certa inteligência conduzindo ele. Parece mais uma atitude orquestrada, né? Uma célula sozinha não conseguiria modificar tanta coisa, né? Isso vem, a gente entende isso melhor quando a gente vai estudar microambiente tumoral, que é um conceito que a gente tem hoje muito forte, que nessa compreensão da carcinogênese é uma coisa que começou a progredir, porque muita coisa não se respondia somente com a célula tumoral isolada. E o que a gente tem hoje de uma noção e que cada vez estão sendo, a gente tem os hallmarks of cancer, que são realmente os passos para o surgimento daquele tumor, as falhas em cada via metabólica. E a gente vê que cada vez estão entrando coisas que não estão associadas diretamente à célula tumoral. Eu preciso dos tecidos em volta colaborarem para aquilo acontecer. Então, principalmente o nosso tecido conjuntivo parece ter alguma colaboração nessa parte de formação de vasos, do próprio fibroblasto permitir a progressão da célula tumoral no meio dos tecidos. Então, a gente não sabe até que ponto a célula tumoral ela secreta substâncias que mudam o comportamento dessas células em volta delas, ou se essas células em volta que falham e que permitem o surgimento dessa célula tumoral. Ainda tem uma dúvida de quem que manda exatamente nessa via, mas a célula tumoral sozinha não faria todo o estrago que faz. O microambiente tumoral tem que estar colaborando, e entre o sistema imune, o tecido conjuntivo, e a gente acha que talvez o maestro esteja nos fibroblastos, mas isso ainda são
Cenas dos próximos Os capítulos da capítulos. oncologia. Exatamente. Mas você citou o microambiente tumoral, eu queria guardar isso para daqui a pouco, porque esse é um assunto que me interessa especialmente. Eu vou conversar com você sobre isso um pouco mais para frente. O que é, então, assim, uma metástase, por exemplo? As pessoas sempre perguntam, né? Então, como que o câncer surge? Você já explicou o que ele é, como é que ele se nutre, se mantém vivo, né? Ele tem lá os seus recursos, né? Bioquímicos e etc. Mas, de repente, surge esse conceito de metástase. O que é uma metástase? Então, a metástase é a grande definidora do que é um tumor maligno. O que é um tumor maligno para um benigno? O maligno tem a capacidade de produzir metástase. Então, Pronto. os tumores benignos não têm Não isso. produzem metástase. Quem produz metástase é tumor maligno. E a metástase é a capacidade do tumor de sair do local de origem dele e se implantar em um outro tecido. Como é que Tá? isso acontece? O que ele faz? Como é que funciona isso? Isso é uma progressão da carcinogênese que vai acontecendo. É uma das questões, assim, acho que mais enigmáticas do entendimento dessa carcinogênese. A gente ainda não sabe todos os pontos de que, a partir de que momento que isso muda numa célula. O que a gente sabe até o momento é que a célula tumoral ela tem uma instabilidade genômica muito grande. Então, se muitas vezes uma única mutação que gerou aquele tumor, aquele DNA ele vem com uma determinada instabilidade. Aquele sistema de checagem que já não estava funcionando, ele praticamente não existe quase na célula tumoral. Então, as sequências, as novas divisões, elas vão começar a acumular alterações genômicas, elas vão começando a acumular mutações. As mutações não param na primeira que surgiu. Ele vai somando. Porque o DNA adoecido, bizarro, Ele só produz cópias falhas e ele vai acumulando falhas e falhas e falhas. E essas células vão ganhando cada vez mais alterações, que em algumas situações podem até matar o tumor, algumas células, mas em outras podem a cada vez acrescentar novas características àquela célula. E a gente sabe que num determinado momento, aquele tumor maligno, ele vai acumulando uma quantidade de alterações que permite ele essa capacidade de mudar de lugar e conseguir se adaptar em um outro ambiente, em algum outro tecido normal e tentar crescer ali. E aí, nisso, que a gente tem que entender que a célula do início nem sempre é igual à célula da metástase. Ele já acumulou tanta alteração que as filhas vão perdendo as características do pai, né, da célula de origem. E por isso a complexidade do câncer. Por que o que mata uma célula não mata a outra? Porque às vezes a outra já não tem mais a mesma característica primeiro. O que funcionou para de origem não funciona mais para as gerações tão subsequentes. Você está falando já de tratamento, né? As medicações às vezes matam um tipo de célula, mas não matam outras que porque já estão muito diferentes. Justamente, ela já está com outros mecanismos para desviar de alguns tratamentos, de algumas efetividades. E ela tem que ganhar mais características para desviar mais ainda do sistema imunológico, para conseguir desvencilhar os outros tecidos e ter essa capacidade de migrar. Entendeu? Muitas vezes, é o que às vezes algumas outras pessoas colocam, algumas outras teorias, que elas meio que se deslocam por acidente, elas perdem a capacidade, porque as células têm que ter uma capacidade de adesividade interna, elas têm que se colar uma nas outras para formar os tecidos. E às vezes ela está tão mutada, tão alterada, que ela perde essa adesão. E ela acaba caindo na corrente sanguínea, caindo no resto, porque ela se solta, ela não se fixa nada. E uma hora ela se aloja em algum tecido. Já outras teorias colocam que não é bem assim. Talvez essa célula já migrasse pré-determinada, em algum momento, por essa questão do microambiente tumoral, ela já preparava um segundo microambiente à distância e só chegava até lá por alguma comunicação paráquina das células, de secreção de hormônios, de outras coisas que faz essa comunicação intercelular para ela conseguir chegar lá e se alojar em outro tecido. Então, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Poucas respostas, muitas teorias, mas assim, as respostas para toda essa evolução ainda, elas não são tão claras. Mas classicamente essa ideia de que o câncer surge num lugar e vai parar no outro é pela corrente sanguínea, as células ou pela corrente linfática, pelos vasos linfáticos, né? Principais. Agora, por exemplo, se você pensar no câncer de ovário que está ali dentro da cavidade, às vezes ele cai por contiguidade mesmo, uma cavidade, e no fluxo do líquido peritoneal basal que tem, essas células vão sendo esfoliadas dentro de todo o abdômen. Tanto que dessa forma tem essa outra progressão por contiguidade ali tudo, que não caiu em nenhuma dessas vias, mas o principal clássico é por via sanguínea ou linfática.
Mas pode ser neural também, progredir pelas bainhas dos nervos. Então, a via que tiver está sendo usada, Ele sabe? usa, o caminho que tiver, ele Exato. vai Pelo utilizar. líquido cefalorraquidiano, se ele infiltrou o sistema nervoso em algum ponto, ele conseguir progredir em todo o sistema nervoso central pelo líquido, entendeu? Então, ela aproveita o que tiver. É parecido com o mecanismo que as bactérias usam também, né? Por exemplo, uma infecção dentro do coração, né, uma endocardite, ela solta dali, cai na corrente sanguínea e gruda em algum lugar, né? Pode ser no cérebro, no rim, fazer uma formação de um abscesso ali. E às vezes, e essa é a minha pergunta, você descobre a infecção dentro do coração porque você descobriu esse abscesso no cérebro, por exemplo, né? Tem um abscesso no cérebro, eu vou fazer um ecocardiograma para saber como é que aquilo foi parar ali. E aí eu acho a infecção no coração. No câncer também tem isso, por exemplo, eu vou fazer um ultrassom da barriga e eu vejo um nódulo no fígado. É mais frequente do que a gente gostaria, viu? Principalmente nódulo hepático, sabe? Metástase hepática. Então não é, esse nódulo geralmente não é um câncer do fígado ou no fígado, vamos dizer assim. Tem diferenças nas características, sabe? O câncer de origem hepática, ele é um dos raros tumores que a gente consegue fazer um diagnóstico só por imagem, porque ele tem uma característica muito diferente da metástase hepática. A imagem é muito específica, É muito né? específica, entendeu? Então tem alguns critérios de imagem que eu consigo fechar um hepatocarcinoma, que é um tumor que originou das células hepáticas mesmo, de uma metástase hepática. Então essas diferenças que permitem. Se eu achei um padrão de metástase, eu tenho que achar qual que é a origem daquele tumor. E começa toda uma saga da investigação diagnóstica de qual que é a origem. Quando eu pego um paciente que tem múltiplas metástases, aí que o desafio é grande, para a gente tentar achar o que é metástase e o que é tumor primário ali tudo na investigação. E se eu fizer uma biópsia dessa metástase, eu consigo identificar qual é o tecido de origem? Por exemplo, se eu fizer uma biópsia desse nódulo no fígado, que eu acho que é uma metástase, e ele é uma metástase, por exemplo, de um câncer de intestino. Eu vou achar a célula do intestino lá? Eu vou identificar como célula do intestino? Na maioria dos casos, sim. Tá? Na maioria dos casos, a gente tem a possibilidade de fazer estudos do padrão molecular, de expressão de algumas substâncias que dão as características para sugerir qual tecido de origem daquele caso. Então, a imensa maioria dos casos, a gente consegue fechar o diagnóstico na biópsia. Mas não todos, tá? Existem tumores que estão tão diferenciados que a gente não consegue saber a origem dele. Então, às vezes, a biópsia pode não ser esclarecedora em 100% dos casos. O que é um tumor diferenciado? O que é uma metástase diferenciada? A gente fala em diferenciação, é o tanto que ele parece com o tecido de origem, entendeu? Então, tem tumor que, às vezes, na biópsia, sem precisar ainda da imunistoquímica, o patologista já consegue, só pela carinha da célula, dizer de onde que ela veio. E tem aquela célula totalmente bizarra que, se ele não faz um estudo imunistoquímico, ele não tem nenhuma condição de dizer de onde que aquele tecido se originou. Da onde que veio aquela metástase? Do intestino? Justamente. Aí você fala que é muito diferenciado. Muito indiferenciado. Indiferenciado. Quanto mais diferenciado, ele mais diferente, mais ele se parece com o tecido de origem. Uhum. E aí ele vai ganhando mutações, vai perdendo suas características originais, vai se desdiferenciando, vai se indiferenciando em relação ao tecido primário. E isso tem implicações para o tratamento? Eu preciso saber de onde veio o tumor, aquela metástase, para eu identificar o tumor fonte, para tratar. Isso é importante para a prática clínica? Totalmente. A gente tem que saber o que a gente está tratando. Tá? Não é porque a metástase de fígado eu tenho uma receita de bolo para câncer do fígado. Não é assim. A gente vai tratar de acordo com a origem da célula, porque cada tumor, cada célula tumoral tem um perfil de sensibilidade a determinados tratamentos, tem um padrão de resposta a determinados tratamentos. Então, o começo da história é saber o que eu estou lidando. Aí, quais órgãos que estão acometidos, eu vou ver no meu estadiamento para entender a extensão da doença, quais os locais de maior atenção, tudo. Mas o que vai determinar o tratamento é a origem do tumor. E os tumores costumam dar metástase para locais específicos? Assim, pelo local que você identifica metástase, você pode suspeitar de onde veio o tumor? É mais frequente um tumor de tal lugar dar metástase para outro lugar? Sim, existe essa correlação? Existe. A gente sabe os sítios metastáticos mais comuns de cada tumor, tá? De cada sítio primário. Os sítios metastáticos mais comuns de mama, ou, por exemplo, um câncer de intestino e um câncer de reto já tem um pouco de diferença, sabe? Só de mudar no próprio intestino grosso o ponto de acometimento, o sítio metastático pode, os principais. Mas isso assim, a gente tem uma estatística dos mais comuns, né? Eu brinco com alguns pacientes que tumor não lê livro, né? Uhum. Tem uns que tem padrão metastático totalmente aberrante, totalmente não usual,
Então, por isso que a gente não consegue afirmar nada só com imagem, né? A biópsia, tudo é fundamental para a gente estar esclarecendo qual que é a origem. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho, e que eu acho que muitas pessoas têm, é que nós costumamos ter a ideia de uma pessoa com câncer como uma pessoa assim muito emagrecida, muito consumida. Talvez você já tenha abordado um pouco dos motivos que levam a isso, mas eu queria saber um pouco mais, assim, por que a pessoa emagrece tanto quando ela tem um câncer? Essa perda de peso pelo câncer mesmo está muito relacionada a uma carga tumoral. Então, o paciente tem que ter uma doença de grande volume, bem disseminada, para realmente estar com a perda ponderal importante, tá? Pelo câncer. Ou então ela tem um acometimento da via digestiva que está impedindo a absorção dela, de nutrientes. Mas, no geral, o câncer ele não emagrece. Em fases até intermediárias, a gente não tem essas perdas de peso tão significativas. Realmente é uma coisa dependente da evolução. Porque, como eu tinha mencionado, aquela questão da célula tumoral competindo com a célula normal, se a célula tumoral está em maior quantidade, ela vai competir de uma forma que ela vai passar na frente e vai começar a faltar nutriente para as células normais e esse indivíduo vai começar a perder nutriente básico. Então, às vezes, o indivíduo está comendo e está perdendo peso. Mas isso está relacionado a uma carga tumoral, um volume de doença muito grande. Então, em outras palavras, é doença mais avançada. Justamente. Tá. Em fases iniciais, só se eu tiver, por exemplo, que seja uma doença inicial, mas uma de esôfago, o estômago que está impedindo a alimentação daquele paciente. Aí eu tenho uma outra justificativa para ele estar perdendo peso. Mas para uma doença que o paciente não, às vezes não está tão sintomático, mas um exame de imagem detectaria. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, o câncer rouba nutrientes das células saudáveis. É isso, no fundo é isso. É um comportamento de parasita, né? Ele não coexiste. Ele não compete. coexiste. Gostei dessa frase. Ele não coexiste, ele não sabe viver Por isso em harmonia com o vizinho. Justamente. Por isso que ele leva a disfunções, por isso que ele acaba matando o indivíduo, porque se ele entra no órgão, ele vai progredir naquele órgão até ele tomar o espaço daquele órgão e aquele órgão perder a função. Então, a nossa briga é para não deixar ele progredir e passar em quantidade maior do que das células normais a ponto daquele órgão entrar em disfunção. Era essa uma outra pergunta que eu tinha para você. Por que a pessoa com câncer morre? Ou ela pode morrer? Assim, no fim das contas, qual que é a causa do óbito? Assim, pode ser pelo próprio tumor ou ele também pode causar efeitos fisiológicos deletérios, por exemplo, efeitos de coagulação, efeitos de infecção, ou ele mesmo por si só mata a pessoa? E por quê? As duas situações acontecem, tá? A mais comum mesmo da evolução da história natural da progressão de um câncer. É isso sem tratamento, estou falando sem tratamento, claro, né? por isso que eu falo, uma história natural. Se eu não tratar, como é que aquilo vai evoluir? Esse tumor ele vai crescer até em algum determinado órgão, às vezes até em mais de um ao mesmo tempo. Ele vai progredir de tal forma que aquele órgão não vai ter mais condições de exercer as funções vitais dele. Entendeu? Então a gente vê muito paciente oncológico com metástase hepática que vai morrer de insuficiência hepática, com metástase pulmonar morrer de insuficiência respiratória, entendeu? Progressão cerebral, o paciente evolui para uma morte encefálica pela doença tomar conta e limitar a função daquele órgão, entendeu? A célula tumoral ocupar o lugar das células normais e elas acabam morrendo literalmente de inanição, por falta de espaço, por perder a capacidade de exercer sua função básica. Mas essa outra situação de produtos do tumor que podem levar a óbito, todos os tipos de câncer são extremamente eles aumentam muito a coagulabilidade. Então, eventos tromboembólicos são muito comuns em pacientes oncológicos. Tipo trombose, embolia. Justamente, AVCs, tudo, desencadeados por substâncias que o próprio tumor joga na corrente sanguínea. Outra situação que pode levar a óbito se não for detectada, tratada, são as hipercalcemias. Aumento do cálcio no sangue. Justamente. E aí esse aumento de cálcio leva a diversas disfunções, tanto da parte do sistema, da função renal, da parte muscular, do sistema nervoso central, e isso pode levar a óbito também, se não foi corretamente identificado e tratado. Então, mas esses não é o mais prevalente, porque para esses a gente tem até um controle bom hoje, sabe? Mas na maioria das vezes, quando a gente não consegue mais controlar a doença, a evolução é para a disfunção de algum órgão e isso que acaba levando. Às vezes o paciente morre de uma infecção, mas por conta de uma insuficiência medular,
uma falha da produção já de leucócito, aquele paciente não consegue mais combater as infecções, mas porque o tumor tomou conta ali da medula óssea e ele não está conseguindo mais produzir, entendeu? Então, é realmente uma disfunção por crescimento do tumor acima das células normais. Realmente, pelo que você está falando, ele não consegue conviver mesmo em harmonia com o resto do organismo, né? Exatamente. E ele acaba morrendo também, né? Sim, é o mecanismo do parasita, né? Ele vai parasita, sugar aquele até a última gota, mas no fim ele morre junto. Em infectologia a gente fala que é pouco adaptado, né? Ele é mal adaptado. Se ele fosse mais inteligente, ele não mataria o hospedeiro, né? Para ele continuar vivendo, né? Em infectologia a gente usa muito essa expressão. Por exemplo, ebola. Ebola mata rápido, quer dizer, ele não é muito inteligente, porque ele também morre. Já o HIV não. O HIV é uma coisa mais crônica, parece que ele é mais sábio, ele não mata rápido para ele poder sobreviver também, né? Então, acho que é mais ou menos por aí também. Justamente. Lembra, né? A gente pode fazer uma analogia assim básica. Isso tem os tumores mais agressivos, os mais indolentes, e tem essa gama também dentro da oncologia, né? Nem todo tumor tem esse comportamento agressivo, de evolução rápida, tem tumores que mesmo sem tratamento teriam evolução muito lenta, sabe? Mas o racional por trás é o mesmo em todos eles. Você comentou na sua fala anterior a respeito do estadiamento, foi a palavra que você usou. O que é esse estadiamento? A gente estava falando da origem do tumor, que ele cresce no local onde ele surgiu e depois ele dá um jeito de se localizar à distância, que é a metástase. E você usou essa expressão estadiamento, né? Tem relação com isso, com o crescimento local e o crescimento à distância? E qual que é a importância desse tal de estadiamento, assim? Então, o estadiamento é um estudo do corpo inteiro da pessoa para eu saber até onde esse tumor chegou. E em cima disso vai ser planejado toda a proposta de tratamento dele, tá? Se eu for generalizar aqui, porque o estadiamento, para cada sítio primário, ele tem características diferentes, entendeu? A gente tem o estadiamento de mama, o estadiamento de estômago, o estadiamento de esôfago, o estadiamento de cabeça e pescoço, para cada sítio é diferente. Então, por quê? Porque isso depende da anatomia daquele órgão. Quais que são os linfonodos regionais, as ínguas que drenam aquele órgão próximas, porque isso daí que vai determinar se aquele tumor é localizado ou se ele é avançado. Se ele é um localizado inicial ou um localmente avançado. E tudo isso interfere no que a gente vai definir como opções de tratamento. Então, a gente vai fazer um estudo de todos os órgãos principais que podem ser sítios de metástase, avaliar as cadeias que drenam aquele órgão, para entender realmente qual que é a extensão do tumor, porque muitas vezes o paciente não tem sintomas, a imensa maioria ele não tem sintomas de todos os sítios, e ter um estudo completo disso daí é fundamental para começar o planejamento de tratamento oncológico, tá? Então, na verdade, esse estadiamento, ele informa ao oncologista o quão avançado aquele tumor está? Justamente. Resumindo, é isso? É isso, ele vai de 1 a 4. Muitas vezes o paciente já chega com uma ideia desses números, né? Estadio 4 é sempre uma metástase à distância, tá? Até o estadio 1 e 2, doenças localizadas, estadio 3, uma localmente avançada. Estaria no intermediário aí, tá? Para cada órgão. E com essas informações, se ele é estágio 4, estágio 3, ou 2, ou 1, você consegue também prever a chance de sucesso no tratamento? Sim, aqui que a gente considera, assim, eu vou falar de forma genérica, tá? Que eu acho que, assim, a gente tem que ficar bem consciente que talvez isso não é a mesma coisa para todos os casos. Mas até o estadio 3, nós estamos com propostas curativas. No estadio 4, doença metastática, eu já tenho uma proposta paliativa. Proposta paliativa não quer dizer que não fará tratamento oncológico, mas talvez aquele tratamento oncológico será prolongado, não tenha perspectiva de fazer um tratamento por determinado período e parar. Ele será um tratamento prolongado. Então, a gente tem que estudar bem essa questão, porque isso é bem determinante. Até o estadio 3, nossa proposta é curativa e nós vamos lançar mãos com a intenção de curar. O que é curar? Uma hora parar de tratar. Então, é por isso que existe essa ideia, até conhecida na população mesmo, leiga, de que quanto antes você descobrir o câncer e começar a tratar, maior a sua chance de se ver livre desse câncer. Sim, por diversos motivos, né? Acho que a gente falou dessa questão da evolução da célula, que ela vai acumulando mutações. Quanto mais inicial, mais fácil aquela célula é, na imensa maioria dos casos, tá, gente? Porque a gente nunca pode generalizar, né? Mas na imensa maioria dos casos eu tenho uma quantidade menor de células para matar
E eu tenho células não tão defeituosas, que têm mais chances de responder aos tratamentos nas doenças mais iniciais. Quanto mais avançadas, tem que pensar que aquelas células já têm muito mais tempo de evolução, um acúmulo muito maior de mutações, então são células mais resistentes aos tratamentos. Então, quanto mais cedo, melhor os meus resultados. E menor intensidade de tratamento também. Se eu pegar, por exemplo, dentro do grupo das curativas, doenças estadio 1 e 2, eu costumo precisar de menos tratamento do que eu preciso para uma estadio 3, que o tratamento também é diferente no estadio 4. Então, faz muita diferença. A briga nossa pelo diagnóstico precoce tem um impacto real. Você diria que talvez essa seria a maior dificuldade dentro da oncologia, o diagnóstico precoce? É porque tem alguns tumores que não permitem isso, né? A gente tem muitas doenças que não têm exame de rastreamento e que tentativas de exames sequenciais ainda não foram capazes de permitir um diagnóstico em fases iniciais. A gente ainda tem muitos tumores que, infelizmente, os diagnósticos só vêm em fase sintomática e não é falha do paciente, não é falha da condição, é realmente, pela característica da doença, a gente tem essa limitação. Então, eu acho que esse é uma das maiores dificuldades nossas hoje. Então, para os tumores que a gente permite, a gente briga firme ali nos exames. Façam, por favor, porque isso faz diferença, mas isso não serve para tudo. É isso que eu ia te perguntar então. Você falou de rastreamento, então existe para alguns tumores uma maneira de você vigiar rotineiramente alguns exames no sangue que, se alterados, podem dizer que aquela pessoa pode ter aquele câncer. Existe isso, esses rastreamentos, prevenção. Existe. Mais do que exame de sangue, são de imagem, né? De imagem. Ou então, no caso do colo uterino, que eu tenho um Papa Nicolau, alguma coisa. São exames que têm a capacidade de detectar alterações iniciais, tumores de tamanho bem pequeno, que realmente o tratamento naquela fase muda o prognóstico da doença, aumenta as chances de cura. Então, tem tumores que eu consigo detectar nessas fases muito iniciais. Agora, tem um grupo que eu não consigo. E você enxerga resistência nas pessoas para fazerem esses testes, principalmente aqueles, por exemplo, câncer de próstata ou câncer de reto, ou na mulher os cânceres ginecológicos ou de mama por causa de constrangimento, assim, de não vou fazer esse exame. Isso existe na prática da oncologia? Nossa, demais. Muito mais do que a gente gostaria. É. Infelizmente, ainda tem muito aquela mentalidade de que quem procura acha, você fica procurando, vai achar. O exame, ele vai ver o que está lá, o exame não vai plantar nenhuma célula tumoral em ninguém, entendeu? Ele vai, se tiver lá, a gente vai achar e vai resolver. O problema da gente esperar dar sintomas para procurar alguma coisa, a maioria das vezes, a maioria dos tumores, os sintomas, eles advêm das metástases, não do tumor primário mais. Então, eu perdi a chance de um diagnóstico no estádio 1, 2 e 3 para fazer um diagnóstico no estádio 4. Então, é isso que a gente tem que trabalhar muito na cabeça das pessoas, que esse procurar aí, a gente tem que entender que o câncer não está na mão da pessoa, o diagnóstico é muito mais frequente do que todo mundo imagina, e ter a chance de diagnosticar na fase inicial é uma benção, porque é um diagnóstico de uma doença que não vai ser sintomática. A gente tem que desvincular essa ideia de que o câncer no início faz sintoma. Não dá. A imensa maioria não dá. São raras as situações que a gente tem sintoma em fase inicial. A imensa maioria, o sintoma está relacionado a fases mais avançadas. Então, a prevenção tem relação também com essa vigília, você acabou de comentar, né? Dos cânceres que nós sabemos que é possível vigiar, mas existem algumas vacinas que podem prevenir o câncer, por exemplo, já puxando o assunto para a infectologia, né? Existem vacinas que fazem essa interseção entre a oncologia e a infectologia disponíveis, que as pessoas podem se vacinar para prevenir determinados cânceres? Quando a gente vai falar da prevenção, a gente tem que entender naquela gênese de tumores, né? Alguns tumores, eles se originam por infecções crônicas, principalmente virais. Então, se eu tenho uma vacina que combate determinado vírus, eu vou estar prevenindo o câncer que iria surgir da infecção crônica daquele vírus. Então, as clássicas que a gente tem é a vacina de hepatite, né? De hepatite B e a vacina do HPV. São, assim, duas vacinas contra o câncer. E a do HPV, nós estamos enfrentando uma resistência à vacinação que não tem um propósito, entendeu? Tem uma vacina que previne um câncer que é super prevalente. Não é só um, tá? São vários tumores. E a gente ainda está tendo uma resistência em tomar. As pessoas querem a pílula mágica, mas quando ela chega na frente delas, elas ficam ainda um pouco reticentes. Então, tem muito conceito para ser quebrado aí, né? E essa vacina do HPV, ela é extremamente segura,
não é uma vacina que dá efeitos colaterais, quase nenhum. Ela é extremamente eficaz naquilo que ela se propõe, né? E ela pode ser usada não só nas mulheres, ela pode ser usada nos homens Justamente. também. Não é só o colo do útero que o HPV compromete, né? Do ponto de vista oncológico. Reto, ânus, pênis, garganta, é isso mesmo? Justamente. Ela foi desenvolvida primordialmente pensando no colo do útero, né? Mas depois o que que a gente viu? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior incidência de câncer de cabeça e pescoço estão relacionados ao HPV, né? Nem ao tabaco. Passou na frente. Então, depois a gente viu que a vacinação contra o HPV tem poder de reduzir isso daí, de mudar essa estatística com a simples vacina e um tratamento que é bastante mórbido, que tem bastante efeito colateral, que é o tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que é irradiar essa via, compromete a parte respiratória, digestiva, de alimentação do indivíduo ali, a fala. Se você não precisar evitar isso acontecer, isso é mágico para mim, entendeu? Mas a gente tem uma dificuldade de compreensão nisso. E o câncer de cabeça e pescoço é homem e mulher, né? Câncer de ânus é homem e mulher, sabe? O câncer de pênis para os homens. O colo uterino foi o princípio de tudo, mas a gente vê que o espectro é muito maior que isso, né? E uma vacina simples, acessível, que estaria evitando todos esses diagnósticos, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, quebrar muitos alguns preconceitos que ainda estão muito arraigados, porque tem um poder fantástico em termos de sobrevida, diminuição de incidência de tumores evitáveis, de custos e morbidades dos tratamentos. Porque mesmo que a gente consiga cura desses casos, são tumores que deixam suas sequelas, né? Você falou do tumor de cabeça e pescoço, da questão da irradiação. Estou supondo que isso é um tipo de tratamento, né? Mas o tratamento clássico, assim, que as pessoas conhecem contra o câncer é a famosa quimioterapia. O que é a quimioterapia? De forma geral, assim. A quimioterapia são medicações que têm a capacidade de matar células em divisão celular acelerada. Porque como é que um medicamento vai diferenciar a célula doente da célula normal? Ele não diferencia, na verdade, porque a quimioterapia, ela tradicional, ela usa alvos que são comuns a todas as células, tanto a célula doente quanto a normal, ela vai ter aquele alvo. E, em geral, os quimioterápicos mais clássicos, eles têm alvos dentro da divisão celular, estão relacionados ao DNA, a RNA, a questão da parte da divisão celular. E como todas as células dividem, por isso que a quimio é tão tóxica, porque ela vai fatalmente estar matando célula que não precisava. A questão é que a célula tumoral tem um metabolismo tão mais acelerado, ela tem uma divisão celular tão mais acelerada, por isso que ela é mais sensível aos quimioterápicos do que a célula normal, tá? Então, o quimioterápico é um medicamento que mata a célula em divisão. E você tem alguma informação histórica, assim, do advento da quimioterapia? Como é que chegou a essa conclusão, assim, a escolha das drogas? Teve um processo, assim, na história da medicina? Foram histórias acidentais, né? Tudo. Acho que a mais clássica é a do gás mostarda nas grandes guerras, quando a gente viu a mielotoxicidade das pessoas que foram expostas ao gás mostarda, e que realmente a gente viu o poder que ela acabou sendo usada na sequência para tratamento de leucemias. Né? Acho que a mais clássica é essa, mas a maioria dos quimioterápicos foram eventos acidentais, que foi vendo que ela tinha capacidade e depois começaram a ser testados, inicialmente em drogas com doses isoladas, e depois que veio a ideia da formação dos protocolos, foi a tentativa de combinar diferentes drogas para tentar aumentar a efetividade e diminuir o efeito colateral. Então, esses protocolos, vou chamar de coquetéis, assim, que a gente também usa na infectologia, no HIV, por exemplo, é uma combinação de drogas. Então, elas têm alvos diferentes nas células que se dividem. Uma ataca a célula por aqui, a outra por ali, de modo que em equipe elas funcionam melhor. Justamente, porque a célula tumoral ela vai criando capacidades desde não deixar, às vezes, o quimioterápico entrar dentro dela, como quando ele entra, ela conseguir tirar. Ela Em como se outras fosse, ela situações, expulsa o quimioterápico de dentro justamente, dela. ela expulsa antes dele conseguir agir. Ou então ela vai aprendendo a corrigir o dano que aquele quimioterápico faz. Então, se você vai atacando por várias frentes, você vai complicando um pouco a vida dessa célula, né? Ela vai tendo que ter um aparato muito mais elaborado para conseguir se desviar. Então, se uma célula vai e inibe a formação do microtúbulo na mitose celular, outra vai e faz quebras na dupla fita de DNA, outro vai e inibe a formação do RNA. Então, você vai atuando dessa forma, você vai melhorando essa efetividade, né? Só que a gente vê que ainda é tudo muito restrito ao DNA e à divisão celular. Para os tumores de baixa divisão, esse quimioterápico já perde um pouco o efeito.
Porque aí ele não tem o alvo necessário. ativo do jeito que ele precisa. É, de novo, muito parecido com a infectologia, né? As Sim. bactérias também fazem isso, né? Elas cospem o antibiótico de dentro delas, elas mudam a membrana para o antibiótico não conseguir entrar, e talvez, às vezes, nós temos que usar combinações de antibióticos, né? E o HIV também faz isso, né? O vírus da AIDS. Por isso que tu fala o coquetel, né? Múltiplas medicações, né? Múltiplos alvos, né? É aquela seleção por pressão positiva, né? Você Isso. vai matando os que não conseguiram se desviar, que aquela que ganhou uma mutação, que aquilo ali funcionou para desviar, ela começa a ficar dominante e vai ganhando resistência, né? Então, de tanto você matar as que não tinham aquela capacidade, você vai favorecendo o crescimento das que têm. É muito, muito curiosa essa analogia entre a célula tumoral e os micro-organismos, né? Mas você falou da irradiação, né? Que é outra modalidade de tratamento contra o câncer. Então tem a quimioterapia, que são essas drogas que agridem células que estão se dividindo, né? E o tumor é o principal alvo. E a irradiação, o que é isso? É a base do tratamento da radioterapia, né? Que ele vai usar substâncias radioativas que vão emitir aquelas partículas, e essas partículas acertam também da mesma forma as células que estão em divisão, mais facilmente do que as que não estão, e eles fazem danos definitivos ao DNA, acabando matando aquela célula. Então, só que por uma via diferente, né? Em um eu estou usando medicamentos para chegar naquele DNA e machucar ele, célula por célula que está dividindo, e a radiação dessas partículas radioativas vão estar fazendo quebras no DNA daquele tumor e eu consigo localizar esse tratamento melhor. Enquanto a quimioterapia eu jogo no corpo inteiro, a radiação eu vou focar onde que ela vai bater, onde que ela vai pegar. É que a quimioterapia vai pelo sangue, então ela vai parar em qualquer lugar, né? Ela vai chegar no corpo inteiro. Ela vai tratar tudo ao mesmo tempo. E aí a radioterapia eu miro no local onde está o tumor ali. Faço um planejamento guiado por algum exame de imagem. Primordialmente eram por exames de raio-x, então você fazia uma estimativa mais ou menos. Então por isso que a radioterapia anterior era tão mais tóxica, porque você acabava irradiando um monte de coisa que não precisava, porque por melhor que fosse o planejamento, era um planejamento de raio-x, era um 2D, né? Agora, a gente tem planejamentos bem mais tecnológicos, bem mais sofisticados, e cada vez mais eu consigo irradiar só a área que eu preciso para estar matando aquelas células tumorais, para combinar mais uma forma de agredir aquele tumor. E eu posso usar as duas coisas ao mesmo tempo? Quimioterapia e radioterapia em determinados casos, determinados tumores? A gente combina ou a gente faz sequencial. Em algumas situações, a combinação de químio com rádio tem um efeito potencial de magnificar, principalmente o efeito da radioterapia. A químio vem para instabilizar aquele DNA e deixar ele mais vulnerável ao efeito da radioterapia. Com isso, eu otimizo o resultado do tratamento oncológico. Outra pergunta que eu tenho, uma curiosidade, é a respeito do aumento do número de casos de câncer. Eu fico fazendo uns raciocínios aqui comigo mesmo, né? Ao estudar história, a gente volta assim, na época do Império Romano, né? E a gente lê, fulano morreu de febre tifoide, fulano morreu de tétano. Não tem assim, o imperador morreu de câncer, né? Naquela época lá para trás. Então, o câncer é uma doença dos tempos modernos, assim, do século XX? Aumentou isso na sociedade moderna? Ou era simplesmente porque não se fazia diagnóstico lá atrás? Eu acho que é um pouco das duas coisas, viu? Eu acho que realmente, sem dúvida, a questão diagnóstica tem um impacto muito grande. Muitas vezes o paciente já era oncológico, já tinha um tumor e fazia um quadro infeccioso, que ficava conhecido é que ele morreu da infecção. E muitas vezes aquele quadro infeccioso matou ele porque ele já estava debilitado com alguma outra coisa. Então a gente vai destrinchar a história. O câncer existiu, a gente vê múmia que a gente viu, principalmente o sarcoma, que fica um tumor calcificado, tudo. Então a gente vê múmias com milenares. Sarcoma. Isso. Então, assim, o câncer ele sempre existiu na humanidade. A questão que o diagnóstico era muito mais difícil, a gente não tinha esse acesso de exame de imagem, ainda mais de biópsias. Biópsias também era uma coisa muito complexa, não era acessível. Então, a gente não tem esses diagnósticos antigos por essa falha mesmo. E muitas vezes a consequência da evolução de muito quadro, de muitas patologias, é terminar num quadro infeccioso por uma falha do sistema imune, por um corpo já mais debilitado, e ficar registrado somente o quadro infeccioso, né? Então a gente não tem dúvida. E outra, porque a expectativa de vida era mais baixa. E o câncer está muito relacionado também ao aumento da expectativa de vida, por ser uma doença crônico-degenerativa, né? Uma doença que está relacionada a esse aumento do tempo.
Só que aí hoje a gente está vivendo uma segunda situação que está deixando um ponto de interrogação em todo mundo, que é o aumento da incidência de câncer em jovens, né? Que a gente ainda não tem uma resposta clara do porquê isso está acontecendo, mas de fato está acontecendo. É proporcional, tá? Não vamos colocar que o câncer está mais comum em jovens do que em idosos. Não, não é isso que aconteceu, mas ele está acelerando num ritmo maior na população mais jovem do que ele está acelerando na população mais velha, tá? Mas a gente tem a parte boa disso tudo também, que também nunca se sobreviveu tanto ao câncer, né? Nós temos cada vez mais nós vamos conviver com pessoas que passaram pelo tratamento do câncer, porque realmente o número de pacientes curados ele está se acumulando e se tornando enorme, né? Então parece estar tão inchado hoje, porque hoje a gente também não tem mais tanto preconceito em se anunciar esse diagnóstico. Era um diagnóstico que antes você não podia mencionar a palavra, né? E hoje a pessoa põe na rede social, entendeu? Então, parece que explodiu de câncer. Não, as pessoas também pararam de esconder os diagnósticos, né? Então, e essa questão dos curados que estão retomando a vida ativa e que vão estar sinalizando que passaram por isso, né? Eu queria te perguntar sobre essa questão do preconceito um pouco mais para frente também. Eu vou e atropelo sua pauta. Não, sem problema nenhum. Tá ótima a conversa. Antes disso, eu queria voltar um pouquinho na questão do tratamento. Você comentou já sobre a quimioterapia, sobre a radioterapia. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel da cirurgia no tratamento do câncer. Quando que ela é indicada? Assim, eu sei que cada órgão deve ter a sua indicação própria, né? Mas, regra geral, assim, qual que é o papel da cirurgia no tratamento do câncer? Porque o meu raciocínio é esse. Se eu estou formando um tumor em determinado órgão e eu identifiquei aquele tumor pelos métodos de diagnóstico da medicina, não basta eu ir lá, tirar o tumor e pronto, eu estou livre daquilo, né? Você já comentou mais ou menos que não, por causa das doenças avançadas, etc. Mas quando que a cirurgia é benéfica? Olha, a cirurgia é benéfica sempre que eu tiver uma perspectiva curativa, tá? Então não adianta, a cirurgia ainda é base do tratamento oncológico. Então é bem ampla essa ideia do benefício, bem ampla. né? A questão é a gente não trocar uma via por outra, a gente entender a melhor aplicação da quimio, da rádio, da cirurgia. Mas sempre que for operável e que aquela cirurgia tiver perspectiva de benefício para aquele paciente, ela será indicada, tá? Então, o cirurgião tem um papel fundamental no tratamento do câncer. E existem cirurgiões especializados Sim. em cirurgia de câncer. Existe a especialidade, né, reconhecida, a gente tem oncologia clínica e tem oncologia cirúrgica. Até 2017 a gente tinha cancerologia. Em 2017 que a MB reconheceu e dividiu a oncologia clínica e a oncologia cirúrgica, porque são formações completamente diferentes. Eu tenho o pré-requisito de clínica médica, outro tenho o pré-requisito de cirurgia geral. E aí, dentro dessas especialidades, ainda existem as subdivisões sequenciais, né? Mas a gente também, mexendo com a cirurgia oncológica, a gente tem a cirurgia de cabeça e pescoço, a gente tem a mastologia, a gente tem a urologia, a gente tem a coloproctologia, a gente tem a cirurgia do aparelho digestivo. Então, você tem um time gigante de cirurgiões aí que estão operando esses tumores e que tem um papel fundamental na cura da doença, tá? A gente só não vai indicar cirurgia se eu tiver uma doença, assim, que o tumor primário for o menor dos problemas do paciente, entendeu? Uma doença metastática, salvo raras exceções, eu não tenho benefício em tratar o tumor primário, porque eu tenho que tratar todos os focos ao mesmo tempo. E eu não vou sair ressecando tudo, não vou sair operando o paciente de todo lado. Eu vou operar um paciente metastático se ele tiver um foco de metástase, está comprometendo uma função de algum órgão, ou uma via digestiva, alguma coisa que eu posso melhorar aquilo se eu tirar para conseguir viabilizar um tratamento depois. Mas pensando em cura, a cirurgia é parte fundamental. E essa formação do cirurgião do câncer, ou cirurgião oncológico, ela é diferente assim do cirurgião geral? Em outras palavras, qual o cuidado específico que um cirurgião oncológico tem que ter? O que ele tem que observar na cirurgia do ponto de vista técnico e executar? É bem diferente, tá? Realmente a cirurgia oncológica ela é fundamental, ela tem resultados fantásticos quando ela é feita por um cirurgião especialista. Óbvio que eu não vou colocar que isso vale, mas se a gente tem dados mostrando, entre tratar um tumor na urgência com um cirurgião geral e tratar com um cirurgião oncológico de forma letiva, a gente tem melhor resultado nisso. O cirurgião oncológico ele tem mais formação nessa questão da compreensão da biologia tumoral e nessa questão da história natural da doença, das vias linfáticas envolvidas, de cada tumor. Então, isso permite mesmo. E também um tratamento mais adequado
e também na compreensão da biologia tumoral para ver qual que é o benefício da cirurgia em cada caso, né? Tem tumores mais agressivos que talvez parar para uma cirurgia grande naquele momento eu vou perder um tempo. Então, essa combinação dos tratamentos com os outros times do tratamento oncológico, com a cirurgia oncológica, ele costuma funcionar melhor. Mas isso é uma coisa que está evoluindo bastante, tá? Nas outras áreas também, viu, Vicente? Então, o cirurgião oncológico é fundamental, mas a gente tem dentro das outras áreas cirurgiões que se especializaram mais nos tumores e fazem tratamentos brilhantes. Por exemplo, um cirurgião, ele não fez cirurgia oncológica, ele fez cirurgia do aparelho digestivo, mas ele opera bem os tumores Se do ele tem aparelho um digestivo. foco maior em tumores, porque eu tenho dentro do aparelho digestivo o pessoal que foi mais para o lado da bariátrica, a gente tem as subdivisões dentro de cada área, né? E tem aqueles que ficam bem nessa parte, um que foca mais só em hepatobílio pancreática, que aí ele vai focar mais nos tumores dessa localização, e eles acabam tendo uma interação muito boa, operando igualmente um cirurgião oncológico, que focou em aparelho digestivo, porque a cirurgia oncológica também se subdivide, porque ele sai com uma formação para a mama, para a cabeça, pescoço, mas depois ele acaba focando em ginecológico, só, sabe, ele foca num setor maior, porque a oncologia está muito densa, muito profunda, está muito difícil você ficar bom em todos os sítios, sabe, do tanto que a informação está felizmente progredindo, né. Esse acúmulo de informação que a gente tem hoje, e esse acúmulo de técnicas, de especialização de estudo, vai ficando difícil ser gerenciado para o corpo inteiro, né? Continuando aqui a nossa conversa, que está muito boa, estou gostando muito, eu queria te perguntar a respeito de alguns mitos assim relacionados ao câncer, à forma de prevenir. Então, por exemplo, alimentação saudável, ela é uma forma de prevenir câncer? Realmente existem alimentos que facilitam o surgimento de tumores? Isso a gente já não tem dúvida, sabe? A questão é a forma que isso é interpretado por muitos, né? Eu não tenho um alimento sozinho que vai resolver isso, tá? Mas eu tenho um padrão alimentar. Então, quanto mais natural aquela dieta, quanto menos ultraprocessado, quanto mais bem balanceada, e bem balanceada é no sentido de assim, não tenho que eliminar nenhum grupo alimentar, não tem que proibir totalmente, é realmente no montante total como é que é a representatividade daquele alimento. Por exemplo, o açúcar, a pessoa não precisa eliminar por completo da vida dela, mas aquilo não pode ser predominante, né? Os alimentos ultraprocessados, então assim, a preferência para comer sempre alimentos preparados em casa, evitar coisas industrializadas, diminuir o consumo de carboidratos simples, de farinha branca, aumento da ingesta de fibras. As proteínas todas são excelentes, entendeu? Não tem uma proteína, o problema é a quantidade, né? E o tanto que aquilo predomina na dieta. E a gente sabe que nessa dieta balanceada, adequada, tudo, ela tem realmente uma menor incidência de câncer do que quem não faz. Isso responde para todos os tumores? Não, eu ainda tenho tumor que vai surgir independente disso? Tem, mas a proporção é muito menor, porque a gente tem quase metade dos tumores surgem por questão de hábitos de vida ruins, tá? Então, eu corrigir essas questões, eu já vou estar reduzindo muito o meu risco de câncer. Você falou proteínas, inclusive carne vermelha. Inclusive carne vermelha. A questão da carne vermelha também é a quantidade. Justamente, é a quantidade. A gente ainda tem dados conflituosos em relação a isso, quando a gente vai colocar a carcinogênese da carne, mas ela já é colocada aqui em quantidade alta, uma frequência alta, ela realmente aumenta o risco de câncer, principalmente coloretal, tá? Então, a ingesta de grande quantidade de carne vermelha, eu aumento o risco de câncer de intestino primordialmente, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho que tirar a carne vermelha da vida, porque ela tem um papel importante, tudo, inclusive até para o paciente em tratamento, de manutenção de massa muscular, ela tem uma biodisponibilidade muito boa, tanto de ferro, de B12, como das próprias proteínas. Então, a questão é o controle da quantidade, né? E o álcool, já tem também alguma coisa bem estabelecida? Para o álcool, mais ainda, Vicente. A gente fala muito do tabaco, todo mundo já sabe do cigarro, que o cigarro aumenta, mas o álcool tá junto. O tabaco eu nem mencionei, porque Nem assim... vamos entrar, porque todo mundo já está porque... bem consagrado, mas o álcool não fica absolutamente nada atrás do cigarro. O álcool está relacionado a diversos tumores, tá? E uma coisa importante que a gente tem que ter consciência é que não existe dose segura de álcool, tá? Mas o que a gente tem visto, por exemplo, para câncer de mama, o álcool? O álcool está relacionado ao aumento da incidência de câncer de mama, mas é o consumo regular tem um papel, às vezes, até mais importante
do que aquele consumo esporádico, mesmo que em grande quantidade. Parece que aquele negócio de beber todo dia um pouquinho tem um resultado pior do que eu fazer um consumo esporádico aumentado, entendeu? Então, parece que essa exposição crônica ao álcool, ela realmente altera desde a microbiota intestinal. Isso pode, às vezes, estar interferindo um pouco no padrão da produção hormonal, e isso levar, por exemplo, a um estímulo maior do câncer de mama. Porque todo mundo pensa em álcool só fígado, né, só via digestiva, não. Ele é um fator de risco importante para câncer de mama, sabe? Então, o álcool é um carcinógeno potencial para múltiplos tumores. É curioso essa sua fala, porque o álcool, ele faz parte da vida das pessoas até de maneira glamourizada, né? Justamente. Recentemente eu vi um post de um psiquiatra do Paraná, que ele é especialista em alcoolismo, né? E ele falou isso, não glamourize o uso do álcool. Às vezes as pessoas têm prazer só se tem álcool, só vou no lugar se tem álcool. Então, passou a ser algo assim necessário para o prazer individual. Ou E então você... aquele relaxamento do fim do dia, né? Exatamente. Acho que assim, o dia acabou de trabalho, a hora que ele vai, bebe alguma coisa, e agora ele relaxa e chegou em casa, tudo. Então, esse é um dos consumos que tem um potencial carcinogênico alto. E ficou aquela confusão também com a parte cardiovascular, né? De que beber uma tacinha de vinho todo dia é bom, tudo para câncer é péssimo, entendeu? Não é assim. Olha só essa informação, Não né? é assim. E as pessoas, como elas dependem do álcool para se sentir felizes ou para esse relaxamento, elas não percebem que isso é alcoolismo. Né? O alcoolismo não é aquela pessoa que cai na rua, que bebeu em excesso e está caindo na rua. Alcoolismo é essa pessoa que depende psiquicamente, né, do álcool para ser feliz, e é justamente o que você está falando aqui, as pessoas de maior risco para álcool, para câncer, né? Então é interessante essa informação, né? Atividade física tem alguma influência? Em todas as fases, de prevenção, de tratamento e pós-tratamento, a atividade física teve reduções de diagnóstico e de recidivas que quase nenhum tratamento oncológico conseguiu. Mas você fala... O paciente que já teve um câncer, que ela está preocupada ali com que remédio que ela vai tomar tudo, se você compara o grupo de pacientes que estão fazendo o mesmo tratamento, e um grupo é sedentário e outro grupo é ativo, o maior número de recidivas está no grupo sedentário, mesmo fazendo todo o tratamento correto. E aqui a definição de sedentário é aquela da cardiologia mesmo, não precisa ser um atleta. Não precisa ser um atleta, tem que ser minimamente ativo, entendeu? Lógico que quanto mais ativo a gente tem melhor resultado, mas as pessoas têm que entender que elas não precisam fazer crossfit para prevenir saúde, para ter saúde. Às vezes, assim, 15 minutos de caminhada por dia, para um paciente que não fazia nada, já tem uma mudança incrível no perfil metabólico daquele paciente. Então, a gente tem que começar e tudo é válido, entendeu? A gente tem que parar com esse negócio também de pôr uma pressão que inviabiliza o início da atividade física, sabe? Porque toda atividade física é benéfica. Mesmo aquela mais lenta, que comece por ela. Depois de um tempo que a gente vai discutir em aumentar a intensidade. A gente tem que brigar pelo começo, sabe? Por quê? Porque toda atividade física é benéfica. Inclusive no meio de tratamento, né? Muita gente tem aquela ideia, não, diagnóstico de câncer, agora eu estou em repouso definitivo até o término do meu tratamento. Não, é o contrário. Você tem que ficar ativo. Ativo. Assim, um ou outro dia que está muito mal no tratamento, obviamente você vai respeitar seu corpo, mas ganhou isso aqui de forcinha, retoma. Porque isso muda o resultado. E tem diferença do exercício aeróbico, do exercício anaeróbico? Os dois são extremamente importantes. importantes. Mas a gente tem que ter uma atenção especial com o anaeróbico, com exercício resistido, pela manutenção de massa muscular, né? Acho que a grande chave do tratamento oncológico hoje está nos músculos, né? Tanto de diminuir o perfil de efeito colateral, melhorar a tolerância de tratamento, melhorar a expectativa de vida, menor complicação, tudo relacionado muito a músculo, né? Parecido com osteoporose. Bem junto, né? Tipo musculação, Justamente. exercícios de impacto moderado, impacto calculado, é mais ou menos isso. A musculação para idoso, então, é fundamental, né? Então, a gente tem que trabalhar bem. Comece com a caminhada, mas lá na frente vai ter que encaixar uma musculação aí nessa história. E a obesidade? Os pacientes que têm um índice de massa corporal acima do valor considerado para obeso, né? Também tem incidência maior, tem relação com câncer? Já do sobrepeso, viu? A gente já começa a ter um aumento de incidência, lógico que na obesidade isso é proporcional, né? Quanto mais obeso, maior esse risco, mas já no sobrepeso eu já começo a ter uma mudança dessa parte. Tudo que muda a parte metabólica, que é pior para a parte cardiovascular, que é pior para diabetes, tudo também é pior para câncer, tá?
Porque tem essa questão do componente inflamatório, tudo, que favorece o surgimento dessas doenças. São vias que se cruzam, né? Então, quando eu estou prevenindo essas outras doenças, eu também estou prevenindo câncer. Bom, a gente conversou um pouco sobre prevenção, né? Eu queria perguntar para você a respeito de medicamentos milagrosos, que às vezes a gente vê isso surgir na imprensa, que tal medicamento milagroso cura o câncer, né? E como é que isso é visto dentro da oncologia? Isso traz prejuízo para as pessoas porque atrasa diagnóstico, atrasa tratamento? Isso acontece na prática? Nossa, é no dia a dia, viu? É uma luta, porque também existe a situação do paciente estar usando seus medicamentos e não contar. E muitas vezes estão relacionados, grande parte, a fitoterápicos, que a ideia de que fitoterápico não traz problema é errada. A É gente tem natural, muita né? hepatotoxicidade, que às vezes a gente suspende um tratamento oncológico achando que é do quimioterápico, e quando vai ver no fitoterápico ele está usando por fora. E é super difícil de você arrancar essa informação, sabe? Você pode questionar várias vezes, está usando alguma outra coisa, eles negam, e depois de um tempo que a gente fica sabendo que estava usando. Mas o atraso de início de tratamento, ou muitas vezes um abandono precoce para optar por essas outras vias que já bem estudadas e que não têm comprovação, né? A gente sabe que o fitoterápico ele tem um compilado enorme de substâncias ali que vão ser usadas, que se tiver uma molécula que é efetiva, ela está misturada ali num monte de moléculas que não são interessantes, numa concentração baixa, que para eu tentar aumentar a concentração daquela molécula que me interessa, eu vou tomar uma dose bombástica de coisa que eu não quero, e que se realmente tivesse eficácia mesmo, a gente já estaria usando, né? Muito quimioterápico veio de plantas, as pessoas têm que entender isso, entendeu? Boa parte dos quimioterápicos vieram de plantas. Então, foram substâncias isoladas de plantas, de algas, de plantas que a gente tem no jardim, e quimioterápico foi isolado delas, sabe? Então, essa ideia de que a gente não aproveita essas moléculas é errada. A gente aproveita, purifica, isola e procura a concentração ideal que vai ser efetiva, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa questão do paciente estar ao lado, e as pessoas ainda têm muito essa ideia de que a gente está escondendo uma coisa mais simples de tratamento para optar por uma mais difícil, né? Uma ideia que não tem muito fundamento, né? Porque se fosse para ter uma forma mais fácil de tratar, eu jamais estaria fazendo quimio em alguém, né? Isso acontece na infectologia também, de novo, né? Mais uma analogia. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a cura do HIV e da AIDS já existe, mas Ninguém que está dando. ninguém dá porque não dá dinheiro, porque os médicos são vendidos para a indústria Conspiração da farmacêutica. indústria, né? Na oncologia, imagino que isso acontece também, É o né? dia a dia. Infelizmente, a gente escuta isso com, assim, já é frequente. Sempre você vai estar escutando e você vai aprendendo a lidar, mas eu sei que isso atrapalha, porque tem muito paciente que às vezes nem chega na gente e está fazendo esses tratamentos em casa, sabe? E às vezes, quando vem procurar um oncologista, o tempo de fazer muita coisa já foi perdido, sabe? E aí traz uma ideia que eu também sempre refleti sobre ela, e eu gostaria de te perguntar isso, já que isso deve ser da sua prática também, né? A ideia da cura, né? Eu sempre vejo assim, os meus avós falavam, eu queria ver a cura do câncer. Fica parecendo que o câncer é uma doença só, que vai surgir uma medicação que cura o câncer, né? Isso não é uma verdade, porque cada órgão tem tipos diferentes de câncer. Então, por exemplo, no pulmão, tem X tipos diferentes de câncer, não é isso? Nossa, está em crescente expansão, porque toda vez que eu descubro uma via molecular dominante, é que ele vira um novo subtipo que tem toda uma sequência de tratamento diferente da dos outros. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Então, o correto seria falar cura do tipo tal de câncer de pulmão, São muitas doenças cura do juntas. tipo tal do câncer de estômago, né? Não existe assim a cura do câncer, não vai sair uma chave mágica, uma bala mágica, né? Que era o tratamento da sífilis, era chamado de bala mágica, né? No passado. Não vai surgir uma bala mágica para o câncer. Cada tumor tem que ser pesquisado e a cura específica para Daquele aquele. específico tumor. Exatamente, entendeu? A gente ainda está apanhando muito para entender cada tipo específico de tumor. A gente o tempo inteiro está descobrindo uma classe nova de tumor. Às vezes, nomes genéricos que eram usados e que foram se destrinchando progressivamente. Então, câncer de mama já é um nome genérico. Isso não quer dizer nada, entendeu? Eu preciso de muito mais informação para poder opinar sobre um câncer de mama, entendeu? Então, essa compreensão, cura do câncer a gente já está tendo muita.
As pessoas que não estão enxergando isso, as pessoas querem uma certeza de que mais nada na vida vai acontecer, e certeza do futuro, Nós não temos, né? independente do câncer. É. Então, quando entra no câncer, as pessoas querem certezas como se ali eu tivesse uma bola de cristal. Elas querem certezas que eu não tenho para minha vida, eu não tenho como dar certezas totais. A gente trabalha com estatísticas dos estudos clínicos para mostrar de cada caso, mas ainda assim eu não sei onde que aquele paciente está naquela estatística, né? E aí a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça do paciente, de que aquela certeza que ele está buscando não é humana. Gostei dessa observação. Isso só mostra o quão complexa a especialidade oncologia se tornou, né? O quão ampla, complexa, profunda. E por isso está se subdividindo, viu, Vicente? Porque realmente começou a ficar uma coisa assim, não é possível acompanhar todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, já existem também, assim como cirurgiões, oncologistas especialistas nisso, Uma coisa que está caminhando fatalmente, um oncologista especializar mais um grupo de tumor, porque é onde ele vai conseguir acompanhar mesmo, né? Mais aquele. Então, ele tem uma maioria de consultório já com aquele determinado tumor, ele acompanha a literatura daquele órgão específico, porque o tumor mais pesquisado, a doença mais pesquisada do mundo hoje, que a gente tem maior produção bibliográfica, tudo, de publicação de artigos, hoje é o câncer de mama. Então, só tratar câncer de mama você já tem, assim, uma coisa absurda de coisa para acompanhar. Uma vida inteira de estudo, né? E ainda assim, você não vai estar conseguindo acompanhar na rapidez que as coisas saem, sabe? Então, você começar a fazer isso para cada tumor, vira uma coisa insustentável, sabe? Eu acho que um tratamento excelente, nós vamos caminhar para essa divisão ficar bem clara no futuro. Alguns serviços isso já está acontecendo, eu acho que em cidades um pouco menores isso ainda não está tão estabelecido, porque tem que ter uma organização por trás para realmente dividir, para ter gente tratando todos os tumores, né? Porque senão tem tumor que às vezes fica esquecido nessa história, né? Mas isso aí a gente vai ter a tendência de organizar em todo local. Certo. Isso faz da oncologia também uma especialidade isolada, né? Os outros médicos de outras especialidades não opinam sobre a oncologia, porque parece que ela é tão específica, é tão especializada, que o médico generalista não tem a menor condição de discutir um tratamento oncológico com um oncologista. Você concorda com isso? Eu acho que também tem um peso grande da formação, né? A oncologia, ela não entrou de verdade na formação médica, né? Eu concordo, eu vou contar uma história sobre isso depois. Pois é, ela não entrou de verdade na formação médica, e isso é um problema enorme para a nossa vida, porque os outros colegas trabalham contra a gente em grande parte, entendeu? Se não for o médico afeito a tratar pelo menos algum tipo de tumor, ele é banhado em conceitos errados e preconceitos que eles passam para o paciente, entendeu? Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, falta de informação, e esse negócio de oncologia, tem muita gente que está arraigada naquela oncologia da década de 80 e não saiu dali, entendeu? Então, eu já tive, assim, há pouco tempo, paciente que passou por 2, 3 especialistas que ela já acompanhava, que teve formalmente contraindicado que ela procurasse um oncologista, porque o caso dela não tinha que ser feito. E, assim, sem nenhum fundamento que estava sendo falado, fez todo aquele terrorismo de efeitos colaterais que também não tem nenhum fundamento, entendeu? Então, assim, mas por quê? Porque quando eu decidi fazer oncologia, foi quase antes da faculdade, foi uma dificuldade tremenda conseguir acompanhar alguma coisa, porque não faz parte das cadeiras. A gente via um pouquinho de diagnóstico, de prevenção genérica, mas você não tinha, assim, do diagnóstico para frente, sempre foi um abismo, algo obscuro, uma coisa distante, tanto que os serviços oncológicos nem são, na maioria, assim, quando eles estão dentro da universidade, eles são numa parte separada, os acadêmicos passam rapidamente pela oncologia, quando passam, porque antigamente aqui nem passava, entendeu? Acho que agora está passando, mas na minha época nem existia, você nem sabia quem que era o oncologista do hospital, e isso é um absurdo, porque olha a prevalência do câncer, como é que a formação médica não está dentro. Eu tenho a mesma experiência, igualzinho o que você está falando, parece que é a minha formação médica. Eu entrei na faculdade para fazer oncologia, você sabia disso? Não sabia. Eu entrei para fazer oncologia. Só que eu fiquei decepcionado ao longo da faculdade. Eu acredito que na faculdade de medicina nós somos muito influenciados pelos nossos professores. Se você tem um professor de uma especialidade que é apaixonado por aquilo, ele dá uma aula apaixonada, aquilo te motiva, te inflama. Você quer ser igual a ele, você quer conhecer igual a ele, né? E eu me lembro que quando chegou na cadeira de oncologia, que a minha faculdade tinha, mas assim, 2 meses de oncologia, o professor subiu no palco e falou assim: o meu nome é fulano,
eu não tenho o menor interesse em saber o nome de vocês. Ele começou assim, o primeiro dia de aula de oncologia. Eu estou aqui para dar aulas, para receber o meu honorário e não tenho o menor interesse em conhecer vocês. Aquilo foi um balde de água fria e as aulas Você cria a eram assim, versão da especialidade, né? a aula era totalmente desinteressante. Eu não tive professor de oncologia, tá? Então, assim, não tive. Eu tive cirurgiões que operavam câncer e por eles eu fiquei, porque eu sabia que eu não seria cirurgião jamais, entendeu? Então, assim, eu tinha que achar um jeito de achar a parte clínica do negócio. Eu tive que ir para fora. Eu tive que ir, assim, férias minha era procurando estágio, tudo, porque, assim, de onde que a pessoa quer isso se ela nunca viu, né? Fiquei tentando ver de todo jeito, mas dentro da universidade, assim, e quando você falava isso para um outro professor de outra especialidade, eu tive um professor da psiquiatria que falou que eu tinha que ser um caso a ser estudado, porque não tem jeito de uma pessoa ser normal querendo essas coisas. Então, me Eu perguntava isso. achava absurdo ele tratar a psiquiatria, entendeu? Eu achava, para mim, é muito mais difícil eu fazer uma psiquiatria do que eu fazer oncologia, mas assim, você era totalmente reprovado por querer isso, sabe? É uma coisa assim que você ficava assim, gente, como é que as pessoas têm uma ideia bizarra da oncologia, né? E quando eu Os falava, médicos, agora você pensa a população. e quando eu falava assim, eu quero fazer oncologia, as pessoas me falavam assim, Tinham pena. mas todos os seus pacientes vão morrer. Olha só o que as pessoas me falavam. Pois é, isso é uma ideia tão errado, que o povo acha que oncologia, assim, tem os dias difíceis, não vamos ser, né, não vamos ser hipócritas, não tem os momentos difíceis, os dias difíceis, mas não é isso, pelo amor de Deus. Felizmente a gente cura muito, muita gente mesmo. E a resposta que eu dava é o seguinte, mas alguém tem que ser oncologista, igual você falou, tem que ter alguém especialista naquele tumor, né? Não pode deixar aquele tumor abandonado. Alguém tem que ser oncologista, quem vai tratar os cânceres? Não, e como se fosse uma coisa rara, né? E a forma que os pacientes oncológicos já eram tratados no pronto-socorro, quando chegava um paciente oncológico no pronto-socorro, o paciente ficava meio deixado de lado. Então, assim, nossa, minha experiência de oncologia na minha formação foi horrível. Você também ouviu muito isso? Assim, por que você vai fazer oncologia se todos... como é que você vai conviver com isso? Mas, Se todos os seus sim, pacientes só de todo mundo. Ficava aquela obstinação solitária, sabe? Assim, eu não concordava com essa ideia, mas não tinha nem com quem conversar, sabe? É curioso porque a prevalência do câncer é alta, né? Você comentou isso, né? E a psiquiatria também, os transtornos psíquicos são muito prevalentes e também não tem essa formação sólida na faculdade, né? Parece que essas duas áreas que são importantíssimas nos dias atuais, elas não têm um investimento acadêmico profundo, né? E é uma pena, porque é uma especialidade belíssima até do ponto de vista de histórias de vida, né? De experiências de relação médico-paciente. E eu acho também, Vicente, que o segundo problema é que não tem como qualquer especialidade que você fizer, você não lidar com um paciente oncológico em algum momento. É verdade. Não interessa que especialidade você vai fazer, em algum momento você vai atender o paciente oncológico. Como é que aquele paciente pode ser tão estranho para você? Entendeu? Não interessa a especialidade. Por quê? Porque os pacientes eles são sobreviventes de câncer, eles estão em tratamento com sobrevida prolongada, assim, e as pessoas falam que é um paciente de câncer, todo mundo levanta a mão, não quer encostar, entendeu? Tipo assim, eu não posso dar uma dipirona para esse paciente, que esse paciente vai interagir com quimioterapia, porque esse paciente... Gente, é muito conceito errado o tempo inteiro, então fica muito nas costas do oncologista. A gente não consegue fácil trabalhar com os colegas, sabe? Se não for um colega que tem interesse específico naquilo. E a formação, acho que é a grande culpada. Eu acho que está melhorando, mas a passos de tartaruga. Está melhor do que na minha época, mas eu acho que ainda está longe de estar onde deveria. É verdade. Porque a oncologia tinha que ter uma cadeira tão forte quanto a cardiologia. Concordo com você. Falando um pouco mais de cura, né? A gente comentou aqui que não existe assim, a cura do câncer, né? Que cada câncer vai ter a sua cura específica. Mas eu queria entrar num assunto relacionado à cura mais da parte do paciente, né? O paciente que chega para você com um diagnóstico de câncer, como é que se aborda o paciente a questão da cura? Assim, o que você fala? Ele vai te perguntar isso, né? Imagino que ele vai te perguntar isso. Eu vou morrer ou eu tenho chance de cura? Como é que se conversa com um paciente oncológico sobre cura? É um processo, sabe? É que as pessoas têm a ideia de que tudo se resolve em uma única consulta. E o paciente oncológico, ele é um perfil de paciente que tem uma cronicidade, um envolvimento, que muitos deles eu convivo mais que minha família, sabe? Então, nesse processo, vai chegar um momento dessa conversa, mas ele não é a primeira coisa. Não é todo paciente que vai chegar preparado para essa conversa. O próprio paciente vai abrir o momento disso daí acontecer, sabe?
E quando a gente faz, entre a gente fechar um diagnóstico, até a gente concluir um estadiamento, até a gente fazer as propostas de tratamento e ver se aquele tratamento vai responder ou não. Então, assim, quando a gente está num processo assim, isso vai se desenrolando, sabe? É mais natural do que muita gente vê. Porque as pessoas pensam que a pessoa senta na minha frente e pergunta qual que é a cura. Não é. Esse é um conjunto de acontecimentos que a gente vai entrar nessa discussão em algum momento, tá? A gente não chega despejando essa informação, às vezes um paciente idoso e familiar já entregando bilhetinho para a secretária, que não é para falar isso, não é para falar aquilo. Calma, não é assim, entendeu? O oncologista não é esse. Lógico que eu não posso falar por todos, tá, gente? Porque a gente sabe que tem pessoas mais insensíveis, mas não é a maioria, felizmente. Mas a gente tem um processo para chegar nisso daí, né? Agora, dia de morte, eu não sei o meu, tá? Eu não sei o de ninguém. Tá? O que nós vamos explicar é quão grave é uma doença, o que a gente tem perspectivas de cura, de parar tratamento para ele. Isso a gente já discute bem no início, mas na forma adequada, no momento certo. Mas aquela questão assim de que esse seu câncer, nesse estágio, em 5 anos, tantos por cento estão bem, tantos por cento morreram. Eu detesto o número, porque eu não sei onde que o paciente está naquela média. Aquilo é uma média. Eu tenho um paciente que morreu daqueles... 5% viveu 5 anos. Eu tenho um paciente que morreu em 2 meses, eu tenho um paciente que viveu 10. Eu não sei onde que aquele paciente está. E isso gera um pavor, põe o cronômetro na testa do paciente, que é uma coisa assim, que arrebenta a qualidade de vida dele. A gente tem que saber muito discutir isso. Acho que a gente tem que ser muito claro com chances assim, quando numa evolução ruim, que aquilo tem uma perspectiva de desenvolver mal nos determinado prazo de tempo, mas isso a gente já tem um contexto que o paciente já está vivendo e participando. Não é uma informação que vem solta. Certo. E o diagnóstico? Como é que você dá o diagnóstico para um paciente com câncer? Eu tenho essa dificuldade, não eu pessoalmente, né, mas na infectologia nós temos o problema do diagnóstico com HIV, que é uma coisa muito estigmatizada, as pessoas acham que esse diagnóstico é o diagnóstico de morte. Imagino que com câncer seja parecido isso, a reação inicial, como é que é essa conversa? Você conta para todos os pacientes ou essa questão do bilhetinho que você falou que a família falou, não pode falar para ele que é câncer? Isso existe também na prática? Olha, na prática a gente evita isso, sim, totalmente, porque... Evita não contar. Evita não contar, o paciente tem que saber o que ele tem. E o paciente quer saber, porque tem uma coisa extremamente deletéria, a gente já sabe isso em termos de cuidado, que é o paciente saber que está sendo enganado. Ele percebe. Não subestime o idoso. Se ele não tiver um déficit cognitivo mesmo, alguma coisa por trás disso, ele sabe que estão conduzindo alguma coisa para ele. Como é que ele vai decidir um tratamento se ele não sabe por que ele está fazendo? Eu acho que é muito desonesto eu oferecer uma quimioterapia, que é um tratamento que tem sua toxicidade, tem seu efeito, para um paciente que não sabe por que vai fazer aquilo. Né? Ele tem que saber por que eu estou indicando aquilo. E tem família que quer que você faça tudo que o paciente não sabe de nada. Eu falei, mas espera lá, você sabe se ele quer tratar? Para ele saber se ele quer tratar, ele tem que saber o que ele tem. A não ser que ele seja um paciente incapaz dessa decisão, e muitas vezes nessa situação eu tenho mais uma limitação para indicar tratamento, tem a forma correta da gente tentar abordar isso, mas tem coisas que não tem como a gente também dizer meias verdades, né? Eu acho que não é justo com o paciente oferecer um tratamento oncológico sem ele saber que ele tem um câncer. Eu concordo com você, né? Mas a gente vê tanta conversa e tanta lenda ao redor disso, né? Que as famílias acham que se ele souber é pior, né? É porque as pessoas não acreditam na capacidade de amparar um diagnóstico desse, sabe? Existe amparo para isso, entendeu? O paciente não vai receber isso na bomba e só é solto no mundo sozinho, entendeu? Não é assim. Entendeu? Porque quando você apresenta um problema, você vai apresentar uma solução também, você vai apresentar um enfrentamento também, você vai apresentar um time que vai estar junto com ele. É totalmente diferente, entendeu? E as pessoas, elas não sabem a força que tem até precisar também, né? E, em geral, assim, olha, falar que eu tive grandes problemas em dar um diagnóstico, não. É mais um temor em volta do que o problema do paciente mesmo. Sabe? Isso, o temor, né? Existe um medo associado à palavra câncer? Sim, isso ainda é totalmente atual. É histórico, antigo e não ainda sai atual. ainda. Não sai ainda. Tem gente que não suporta ouvir essa palavra. Ele quer ouvir dos outros, dentro da casa dele, Deus me livre. Existe uma associação Não, ninguém maligna quer, né? mesmo. Não, ninguém quer, mas as pessoas têm que entender que mudou muito de figura a situação, né?
Tem muito tratamento para ser feito. E a segunda ideia é que as pessoas acham que se eu não falar que a pessoa tem um câncer, ela não vai perceber que está piorando, que está adoecendo, que a dor dela está existindo, e por que está atrás, por que está por trás de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Não é uma doença que vai ficar parada, não vai sentir nada e ele vai morrer igual se fosse um infarto fulminante, dormir e pronto, entendeu? Não é bem por aí, né? Esse medo da palavra câncer e do diagnóstico tem relação com a ausência de tratamento Sem no século dúvida. XX, assim, que era uma coisa que não tinha muito o que fazer e que agora E mudou quando completamente? tinha, a gente não sabia manejar. Então, os primeiros tratamentos oncológicos foram muito desastrosos, sabe? Realmente, enfermaria de oncologia da década de 80 era uma coisa de filme de terror, né? Era aquela coisa assim, era o paciente tomando a medicação com balde do lado para vomitar até fazer insuficiência renal, sabe? Aquela coisa assim, um sofrimento extremo, porque a gente não tinha os medicamentos, a gente não sabia nem as doses corretas, as doses iniciais que se usavam. Depois viu que hoje eram muito mais altas do que se usa hoje. As medicações de suporte não existiam, igual as que foram desenvolvidas. Então, assim, a coisa evoluiu, assim, absurdamente. Mas essa ideia não sai. Essa ideia não sai. É parecido com HIV também, mais uma vez, né? A ideia daquele estigma de que não tem cura, que Daquele paciente evolui definhando, né? inexoravelmente para o óbito, E né? parece que morrer da doença é menos sofrido que do tratamento. Teve uma fase que eu acho que chegou a isso, entendeu? Realmente, em muitos casos, o tratamento foi terrível. Mas nós estamos muito longe disso, muito longe disso. E qual que é o papel do paciente no tratamento hoje em dia? Assim, o paciente participa das decisões, o oncologista expõe para ele, a gente pode tratar dessa forma, ele tem o direito de escolher, imagino, isso é respeitado. A Como é que gente tem funciona essa a parte? cultura latina é muito diferente da cultura americana, né? Na cultura latina ainda tem esse médico muito paternalista que determina o paciente assim, ele resiste bravamente em opinar no próprio tratamento. Isso é um trabalho quase de cabo de guerra de colocar eles para participar, Mas você acha isso sabe? saudável que ele participe? Super, só que ele tem que se decidir informado. Esse é um segundo problema. As pessoas, elas confundem um pouco isso. Eu acho que alguns médicos confundem isso. Ah, o paciente não quer tratar. Eu falei, mas ele sabe as consequências de não tratar? Ele sabe o que ele está escolhendo? Porque o problema da oncologia é que a gente tem o tempo de fazer cada coisa. E quando a gente perde esse tempo, não necessariamente a gente consegue resgatar mais, sabe? Então, o paciente, quando ele vai decidir por não tratar, se ele estiver munido de todas as informações necessárias e compreendê-las bem, isso vai ser respeitado. Porque a gente vê muitas vezes muita família forçando o paciente a não tratar, mas a própria família não faz ideia do que vai acontecer dali para frente se não tratar, entendeu? Então, eu acho que, acima de tudo, assim, a decisão, desde que munido de todas as informações, e isso leva tempo. E a gente não tem consultas com tempo adequado. Então, é onde a gente tem um problema muito grande aqui para ser resolvido. Porque um paciente bem informado, informações complexas para pessoas leigas demora até a gente conseguir Verdade, passar isso eu concordo com você. São informações complexas para pessoas leigas, eu concordo. Mas eu acho que nosso papel é mastigar, entregar isso digerível para eles. Também concordo. Entendeu? Também concordo. Tem momentos que, assim, o que eu não acho correto é o paciente jogar a decisão para mim, ou então vem aquele familiar assim, o que você faria na sua mãe? Eu falei, minha mãe não é a sua mãe. Não existe isso. Vamos conversar aqui, a situação dela é essa. Se eu tenho isso e isso de opção, porque isso melhora isso e isso. Se não fizer o que acontece, é isso e isso. Porque o paciente tem que saber o que acontece não tratar. As pessoas têm muita ideia de que não tratar, ela vai ficar como ela está hoje. Não é assim. É uma doença que progride, é uma doença que evolui, e ela tem que saber evoluir como, entendeu? Não vai evoluir em silêncio como às vezes ainda está até agora, porque muitas vezes o paciente oncológico não sente nada. Ele chega para mim na minha frente, ele ainda não sente nada. Tanto que ele demora a assimilar o diagnóstico, porque assim, como é que eu estou me sentindo tão bem e eu estou com um exame tão horrível? Né? Eu estou com metástase, mas eu não estou sentindo nada. Pois é, mas né, porque é o que eu falei, normalmente sintomas estão relacionados à doença muito avançada, já com o início de disfunção de alguma coisa, com infiltração de algum nervo para dar dor, alguma coisa. Mas boa parte dos pacientes oncológicos estão numa fase avançada sem sintomas. Então, assimilar isso aí tudo é muito... A gente tem que conversar isso muito claramente. Porque senão o paciente não vai mexer para quê? Eu acho que você falou grandes verdades aí, de sabedorias acumuladas ao longo dos anos de prática de oncologia, né? Cuidados paliativos e oncologia. Existe um caminho paralelo dessas duas especialidades e existe preconceito
dos pacientes, dos familiares em relação a isso, quando esse assunto é Da abordado? medicina. Da medicina como um todo, né? Nossa, da medicina ainda é um embate gigantesco, sabe? Eu As acho. pessoas acham que paliar é porque vai morrer daqui uma semana, né? Não, paliar e terminalidade são duas coisas que as pessoas misturam, entendeu? E tem paciente que fica 10 anos em cuidados paliativos e as pessoas não entendem isso, não conseguem assimilar que esses conceitos estão corretos. É isso mesmo. A partir do momento que eu não curo uma doença, ela já pode entrar em cuidados paliativos. E a quimioterapia pode fazer parte dos cuidados paliativos, porque eu preciso controlar a doença, e a doença só vai ser controlada com quimioterapia. Por mais que eu não cure, eu preciso parar a progressão dela. Eu não vou conseguir fazer ela sumir, mas se ela não progredir, se o paciente não sente nada agora, que ele continue assim, com os órgãos funcionando, com os nódulos dele lá quietinhos, entendeu? Isso é um resultado efetivo em oncologia, num tumor avançado. E as pessoas têm a ideia de que se eu não vou fazer aquele tumor sumir, então pode deixar ele morrer de pneumonia, não precisa tratar aquele paciente. Gente, pelo amor de Deus, não. Se esse paciente infartar, você vai angioplastar esse paciente, você vai fazer tudo que tiver que fazer. Porque eu vou seguir tentando segurar outra doença de cá. Uhum. Então, assim, ainda a medicina tem um conceito totalmente deturpado do cuidado paliativo também. Igual ele tem da oncologia, ainda tem do cuidado paliativo por aqui, né? E isso é um dilema no consultório, quando você aborda isso também? A gente tem que tomar cuidado, porque tem paciente metastático, se você fala que o tratamento dele é paliativo, fica assim, eu vou morrer amanhã, e você tem que bater na tecla assim, ó, a partir do momento que o tratamento não é curativo, ele é paliativo. Isso não quer dizer que vai morrer amanhã, E eu né? posso paliar mesmo o paciente com proposta curável. Se eu tenho uma doença localmente avançada, eu vou fazer um tratamento muito pesado, com muito efeito colateral, o paciente está muito sintomático, já entra em cuidados paliativos. Ele pode sair do cuidado paliativo, gente. Cuidado paliativo não é uma sentença de assim, até que a morte nos separe. Não, você pode sair dele antes, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar muitos conceitos errados que a gente ainda tem. Começar na academia para depois divulgar para a população. Porque como é que eu educo a população corretamente se quem propaga informação está propagando informação errada o tempo inteiro? É uma dificuldade mesmo, né? Cuidados paliativos, acho que todas as especialidades também deveriam passar por isso, porque todas elas Todo também mundo, lidam com isso, né? justamente, sabe? Uma insuficiência cardíaca avançada, um cirrótico, um DPOC, insuficiência renal crônica, todos esses pacientes precisariam de cuidados paliativos. É. Bom, você lá no começo da nossa conversa, você começou a falar sobre o tal do microambiente tumoral. Quando eu escuto essa expressão, me vem na cabeça que o tumor está ali e que ele é um universo próprio ali, que ele tem as substâncias químicas próprias, que as células conversam de uma forma específica, que ele está isolado ali, que ele é um ambiente único ali, né, com as suas características próprias. A ideia geral é isso mesmo? É, mais ou menos isso mesmo. Ele tem, isso na verdade, das interações da célula tumoral com as células normais em volta, né? Esse é o microambiente tumoral que a gente fala tanto, Então, essa né? transição entre o tumor e as células sadias, as células do sistema Que imunológico estão estão beirando cercando ele, ali. justamente. Porque ele tem que ganhar uma colaboração delas para conseguir se perpetuar. Ah, então é isso que eu queria conversar com você. Então existe um suborno ali, existe uma corrupção do Exatamente. sistema imunológico, ele é corrompido, Justamente. ele é seduzido. Porque se ele não fosse, o sistema imunológico destruiria o tumor e nós estaríamos vivos. Isso. Então a corrupção existe até aí. Exatamente. Tá. Então sem E quando a isso... gente fala dos cânceres da política, é exatamente disso que estamos falando. Por isso que daí que vem a expressão, né? Isso é um câncer para o nosso país. Exatamente. Então faz muito sentido isso. É um assunto que me interessa muito, né? Porque eu imagino que para fazer isso o tumor lança mão de alguns recursos, né? A propina, a lábia. Quais são esses recursos do ponto de vista fisiológico? O que ele faz na prática? Então, ele desvia, né, que eu já tinha mencionado antes, ele desvia a produção de vasos sanguíneos para ficar maior para ele, né? E nisso aí ele desvia o fluxo sanguíneo também que iria para os tecidos normais, ele puxa um aporte maior, né? Com isso, ele desvia também a produção de nutrientes, né? É um tanto de nutriente, ele consegue passar na frente de um tecido que tem uma demanda mais alta e puxar antes, não sobrar muito para aquele tecido depois, que o que vem depois, o tecido normal. A parte imunológica, ele aprende a se esconder dela. Então ele camufla do sistema imunológico. Justamente. Ele se disfarça de célula saudável. Isso, o sistema imunológico não identificar ele, porque tem que ter essa falha, né? Esse desvio da parte do aparato
intracelular, de realmente ter um metabolismo mais acelerado que o habitual da célula normal, e também da parte de checagem genômica, de funcionamento de reparo de DNA, né? Ele realmente tem as falhas desses reparos de DNA que vão perpetuando esse acúmulo de mutações cada vez maior no desenvolvimento da célula tumoral, na progressão da célula tumoral. Então, você vê que ali ele corrompe dos sistemas desde o intracelular dele, da parte de citoplasmática, do tecido em volta e das células em volta que ele trabalha, né? A produção de enzimas que vão facilitando essas células crescerem e infiltrarem no tecido conjuntivo em volta, então enzimas que vão degradando o colágeno, as fibras ali em volta que sustentam aquele tecido, então por isso são esses tecidos mais frouxos que se soltam, né, que vão produzindo essas metástases. Agora, a oncologia moderna, sabendo de tudo isso, ela contra-ataca esses mecanismos que A o gente tumor estuda usa? para buscar essas vias, né? Aham. Então, desde compreender o que são as falhas da parte intracelular ali, de quais que são os genes dominantes nesses tumores, que gerou uma grande quantidade de terapias-alvo, porque a gente vê que determinado gene hiperativo dentro do tumor que faz a perpetuação da divisão celular, então eu crio uma terapia-alvo que vai lá, entra na célula e bloqueia esse gene. Tá, isso aí é uma das, assim, acho que foi uma grande mudança de paradigma que a gente teve no tratamento oncológico, foi assim, o além da quimioterapia, veio primeiro as terapias-alvo, que assim, para tumores que não respondiam a nada, a gente tendo tumores com respostas completas sustentadas, né? Mudou a história de muitas doenças, várias terapias-alvo. E a segunda onda de coisas que foi a imunoterapia. Imunoterapia significa usar o sistema imunológico Contra o tumor. contra o tumor. Então, o tratamento não é quimioterapia, radioterapia, é fazer com que o sistema imunológico seja capaz de destruir o tumor. Quer dizer, que ele não seja corrompido, que ele seja honesto. E a imunoterapia não é nova, né? A imunoterapia é um conceito que a gente tem bem antigo. Os primeiros relatos de imunoterapia foram muito relacionados a quadros sépticos que produziram respostas tumorais. Eu lembro disso. Né? Você tem casos clássicos de pacientes com massas tumorais gigantescas que infectaram essas próprias massas e o paciente ficou com aquela sepse prolongada, porque a gente também foram de épocas que a gente não tinha antibiótico terapia efetiva, mas o paciente tinha ainda um sistema imunológico que para as outras questões estava muito bom e aquela resposta imune exagerada induzida por aquela infecção bacteriana maciça acabou destruindo o tumor. Então, peraí, deixa eu voltar nisso aqui. Então, a pessoa tinha um tumor e aí era propositadamente infectada por bactérias para despertar o sistema imunológico? No princípio, não. No princípio, foram casos de infecções espontâneas. Às vezes, a própria massa tumoral necrosava e infectava. Aí, quando ela infectava, o sistema imunológico... tem alguma coisa ali. Acendia, aquele sistema imunológico que estava parado, acordava e destruía o tumor. E aí, eles começaram a pegar secreções purulentas e infiltrar em pacientes com tumores para tentar induzir essa resposta imunológica. Matou muito mais gente de sepsis do que respondeu o tumor. Tá? Mas foi um princípio de imunoterapia. O conceito. Justamente. Depois vieram também um conceito que a gente usa até hoje nessa questão, quando a gente usa BCG para tratar, por exemplo, câncer de bexiga. É verdade. Eu induzo uma inflamação pela bactéria ali para induzir uma resposta imunológica e aquilo de quebra me ajuda a tratar o tumor. O BCG é a vacina contra a tuberculose. Ela é infiltrada dentro da bexiga. Você dá dentro da bexiga porque atrai as células de defesa para lá. Porque eu inflamo aquela bexiga e as células de defesa acabam atacando aquele tumor que está dentro da bexiga. É usada também em lesões de verruga, né? Na planta do pé, né? Justamente, para lesões refratárias. Olho de peixe, né? Você coloca BCG lá, o sistema imunológico vai lá e destrói BCG é um imunomodulador excelente. Excelente, né? Excelente. Outra leva que veio de imunoterapia, que se usou por muitos e muitos anos, foi o uso das interleucinas, do interferon. Só que também é aquela coisa assim, muito mais efeito colateral do que resultado. E muito inespecífico, né? Assim, justamente caótico. Num tanto de pacientes aí tinham qualidade de vida péssima, desencadeavam um monte de outros quadros, desencadeando outras doenças autoimunes, a qualidade de vida do paciente péssima quando estava usando aquilo. Teve alguns tratamentos para melanoma mais antigo, fazia bioquimioterapia, que, nossa, você ficava questionando se aquilo, assim, quando funcionava, tinha chance de curar. Mas para matar o paciente era um trisco, entendeu? Porque era extremamente tóxico, era feito dentro de UTI, paciente com acesso central, ia para a droga vasoativa. Você induzia uma sepse grave por interleucina em altas doses, junto com químio,
E em alguns casos, felizmente curava. Justamente você usava isso para casos que você não tinha uma perspectiva de tratamento nenhuma outra, sabe? Mas o que veio, a mudança dessa imunoterapia que a gente fala hoje, foi quando descobriram os inibidores de checkpoint. O que é um checkpoint? Então, o nosso sistema imune, ele tem que ter uma regulação, né? Ele, para saber o que é nosso e o que não é. É o self e non-self, né? O que é invasor e o que não é. E justamente. E ele sabe que aquilo é nosso, que é justamente nesses pontos de checagem. Que quando ele encontra uma célula normal, esse ponto de checagem é ativado e ele não ataca aquela célula. Então a célula mostra para ele, ó, eu sou do seu time. Justamente. Aí ele não ataca. E as células tumorais, normalmente, elas não perdem essa capacidade de checagem. Ela continua mostrando que é do mesmo time. Que é do mesmo Por time, isso que ela mesmo camufla. estando toda alterada. Por isso que ela camufla. Justamente. E a gente conseguiu descobrir depois drogas que conseguem bloquear isso daí. Então Entendeu? a célula não consegue usar máscaras. Eu perco esse ponto de checagem do tumor, tá? Em algumas situações, em alguns tumores, eu tenho que checar se ele tem realmente essa expressão para ver se a imunoterapia vai funcionar. Que a gente faz, a gente pesquisa por imunistoquímica mesmo, PDL1. E aí a gente usa esses checkpoints para essas medicações, esses inibidores de checkpoint, contra esses tumores com resultados interessantes. Então quando a célula de defesa chega lá, ela faz a checagem e o tumor não consegue se camuflar, ele não consegue enganar ela. E aí ela ataca. Aí ela mata ele. Então é isso que a imunoterapia faz, entendeu? Só que isso tem um problema. Quando eu bloqueio um pouco esse ponto de checagem, fatalmente ele pode começar a atacar uma célula que eu não queria, tá? Mas com um percentual de toxicidade muito inferior ao da químio, tá? Pode acontecer eventos mais importantes, mas um percentual bem mais baixo. Hoje a gente já sabe identificar isso de forma mais precoce, então a gente sabe manejar isso. Então é difícil a gente ter evento complexo com a imunoterapia. Hoje a gente tem um controle bem melhor do tratamento. E isso fez uma revolução, porque tinha alguns tumores que não respondem à químio e que respondem brilhantemente à imuno. Só que a imuno, acho que muita gente veio assim, não, então mudou, nós vamos parar a quimioterapia, nós vamos fazer só imuno. Não, essa não é a resposta ainda. Ela entrou como mais um arsenal para ser misturado. Boa parte dos tumores, a gente está aprendendo como que se usa a imunoterapia dentro de cada tipo específico de tumor. Isso é uma coisa dos últimos 20 anos, assim, 30 anos no máximo? Bem menos. Bem menos? Então... Assim, na prática clínica mesmo, eu colocar dos últimos 10 anos. Então está aprendendo mesmo, Estão né? aprendendo mesmo, aprendendo mesmo. A oncologia que eu fiz na minha residência, eu não uso quase mais nada. Ela mudou completamente, entendeu? Então, assim, a oncologia é uma especialidade para quem não quer ficar refazendo sua formação inteira, não mexa com ela, viu? Porque realmente o que você sabe para daqui a 5 anos, às vezes não serve de nada. Ela mudou completamente. Mas não continua. existia imunoterapia na minha residência. Não existia. Na minha prática, não. Mas continua a história do checkpoint. E aí, o que tá aconteceu? Para cada sítio tumoral, nós estamos vendo uma melhor forma de usar, tá? Às vezes a gente usa 2 drogas combinadas de imunoterapia, mas em muitas situações os melhores resultados estão sendo acrescentado aos protocolos de quimioterapia, tá? Então, é aquela questão de eu atacar por vias diferentes. Enquanto eu estou destruindo célula, eu estou estimulando o sistema imune, entendeu? E tem aqueles tumores que parecem ter um silêncio imunológico, né? Que até agora a gente não achou como encaixar a imunoterapia. Todo jeito que tentou, ele não respondeu. Diga-se de passagem o câncer de pâncreas, né? O câncer de pâncreas eu acho que é o calo no sapato da oncologia, porque a gente não consegue achar vias que mudem ali. Mas em alguns que a gente já estava entendendo como sendo igual ao câncer de pâncreas, a gente acabou achando outras vias combinadas e conseguiu boas respostas com a imunoterapia, sabe? E hoje a imunoterapia tem indicação para... não para de crescer. As indicações, toda hora um órgão novo, um tipo de tumor novo está entrando na classe dos que recebe, que tem benefício na indicação de imunoterapia. Só que a gente está precisando descobrir biomarcadores, são substâncias que me permitem identificar para quem aquilo vai funcionar ou não, sabe? Então, a melhor compreensão da imunoterapia. Eu acho que tem uma coisa só para expandir, ela é bala mágica em algumas situações específicas, tá? Em alguns tumores específicos, assim, melanoma, imunoterapia mudou a história do melanoma, sabe? Porque é um tumor que é extremamente quimioresistente. Então, só quimioterapia para melanoma era um desastre, não respondia nada. Químio, né? Químio pura. A hora que a imunoterapia entrou, só a imunoterapia, em muitos casos, cura. Cura mesmo? Mesmo doença metastática, a gente tem relatos de resposta completa. Que entendeu? coisa incrível. A imunoterapia trouxe respostas completas para doenças metastáticas. E a gente ainda tem dificuldade até de definir esse conceito de cura dessas doenças metastáticas, porque a gente precisa de um tempo de acompanhamento para
para conseguir falar isso. A gente está começando a falar de cura de doenças metastáticas, em alguns casos de imunoterapia, com muita cautela, porque é o tempo que vai dizer se a gente está certo ou errado, né? Então, mas isso é uma mudança de paradigma muito grande. E essa ideia da imunoterapia envolve vacinas contra o câncer também, porque as vacinas contra as doenças infecto-contagiosas estão muito bem estabelecidas e são muito eficazes, excelentes, né? Mudou a história da humanidade, né? Tanto a expectativa de vida como a mortalidade infantil. Esse conceito de vacinas no câncer tem a ver com esse microambiente tumoral, com essa questão dos checkpoints. Ele já é um mecanismo diferente. O que ele vai tentar é pegar partículas, coisas que são produzidas por aquele tumor, que são diferentes das células normais, e tentar concentrar ele para estimular o sistema imune a identificar aquela diferença. Tá, Entendeu? então é a questão do antígeno. E justamente, a gente vai buscar antígenos do tumor para jogar no indivíduo, para tentar estimular o sistema imune a reconhecer aquele antígeno, mesmo quando às vezes ele está usando essas vias de checagem. Ele identificando melhor esse antígeno, ele vai achar até a célula tumoral. Então a gente tem que buscar antígenos diferentes que aquela célula tumoral tem em relação às células normais, e eu vou fazer um concentrado daquilo e injetar aquilo no indivíduo para o sistema imune dela aprender a identificar aquilo. Tá, o antígeno é uma substância que é capaz de estimular o sistema imunológico, não é isso? As vacinas têm antígeno, né? Eu dou um pedacinho do vírus da hepatite B, na vacina de hepatite B, o sistema imunológico identifica. O racional é o mesmo. Eu dou e um aí, pedacinho... quando ele encontra o vírus da hepatite B selvagem, ele mata, porque ele sabe reconhecer aquele pedacinho. No tumor, é um parecido. raciocínio parecido. Porque como ele tem muitas coisas semelhantes, às vezes isso vai passando batido. E quando eu separo, faço aquele purificado e treino aquelas minhas células de defesa a identificar aquilo de forma mais adequada, ele acaba aprendendo a identificar o tumor e atacar junto. E muitas das vacinas estão sendo combinadas aos outros tratamentos, entendeu? Então, continua se utilizando a quimioterapia porque eu começo como se fosse estourar aquelas células e liberar esses antígenos, eu facilito a vida do sistema imune para achar aquilo. Então, primeiro eu treino o meu sistema imune e depois eu vou lá e destruo a célula tumoral para dar o caminho. Mas como é que isso é feito, então? Então, eu fiquei com a sensação que é específico para aquela pessoa, porque o meu tumor de pâncreas pode produzir antígenos diferentes do seu tumor de pâncreas. Justamente. Então, eu tenho que tirar um pedacinho daquela célula do tumor de pâncreas, Fazer tirar minhas células celular. imunológicas, mandar para um laboratório, para o laboratório treinar o meu sistema imunológico para ver aquilo, e aí eu infundo aquelas células treinadas na minha corrente sanguínea de volta? Tem essa via também, tá? De eu já infundir as células. E tem outras correntes de pesquisa que conseguiram fazer culturas celulares, identificar qual é o antígeno mais importante daquele determinado tumor, separar esse antígeno e criar a vacina dele. E aí só aplica a vacina do antígeno. Em outras formas, eu tiro os leucócitos, faço um cultivo celular para ampliar aquela quantidade, treino eles a identificar aquele antígeno e reinfundo esses leucócitos, tá? Lógico que isso ainda não é uma coisa que está tão difundida e de acesso tudo. fácil, né? Porque todas essas fases iniciais têm um custo muito elevado, né? Mas essa eu acho que é um caminho que vai trazer muita resposta para muito tumor. Então, na verdade, essa vacina, ela não segue, ela se difere do conceito de vacinas para infecções, porque as vacinas para infecções são feitas antes da pessoa ter o problema. Esse é depois. Esse é depois. Ela é uma vacina de tratamento. É uma vacina terapêutica. Justamente, são de tratamento, elas não são preventivas ainda, sabe? É isso que eu acho importante a gente difundir, porque muitas pessoas têm essa ideia de vacina na oncologia, assim, eu vou tomar vacina e não vou ter determinado câncer. É muito complicado eu fazer uma vacina preventiva para cada célula do corpo, porque a ideia é essa. Se eu for pensar em vacina preventiva de câncer, eu tenho que prevenir as vias que desencadeiam o câncer, igual eu previno vírus, eu previno infecções bacterianas, eu previno essas outras questões, mas prevenir um câncer originado de cada célula é uma dimensão mais complexa ainda, né? Porque é específico. Às vezes esse antígeno nem existe. Ele vai surgir na carcinogênese. Agora você imagina a complexidade disso, né? Eu tenho que retirar um pedaço do câncer, eu tenho que pegar as minhas células imunológicas, eu tenho que identificar os antígenos específicos dele, eu tenho que mostrar esse antígeno para a célula imunológica, para ela treinar, aprender a identificá-lo, eu tenho que jogar essa célula imunológica de volta no corpo, no tumor, não sei,
para ela poder... E eu tenho que prever a ação dessa célula imunológica, né? Exatamente. E eu tenho Porque ela pode voltar muito nervosa. pode voltar muito agressiva, né? E E sair sair matando realmente com geral, né? agressividade maior do que esperado, ou então aquele antígeno ser mais amplo do que às vezes se esperava e começar a atacar outras células que eu não gostaria, Ele né? estar presente em outras células, né, às Então, vezes. manipular o sistema imune pode ter reações em cadeia que a gente às vezes não gostaria em alguns casos. Então, por isso que tem a toxicidade desses tratamentos também. Às vezes você desperta um monstro adormecido, né? Mais ou menos Justamente. isso, né? O que às vezes estava, de certa forma, te protegendo em algumas situações. Agora você falou que o acesso ainda não é universal, não é uma coisa simples de fazer. No Brasil hoje, qual a realidade disso? Quem faz isso? Isso No SUS tem isso? Qual que é a Tem realidade? dentro de protocolos de pesquisa, tá? A gente já está começando a ter em alguns serviços, sim, tá? Mas ainda num percentual pequeno, porque toda essa questão aí é muito trabalhosa para um único paciente. Eu não consigo fazer isso em uma escala ainda grande, tá? Tanto pela dificuldade técnica, pelo que demanda em termos de pessoal, de laboratório, de estrutura, como pelo custo, né? O tratamento de um único paciente tem valores absurdos, né? Mas começa assim, tá, gente? Uma hora esse custo abaixa, uma hora isso aí vai se aprendendo. Tudo começou assim. Todas essas tecnologias no início começaram muito inacessíveis e dentro dos protocolos de pesquisa isso foi sendo trabalhado para ser ampliada a escala e isso realmente se tornar. Então, a gente tem muita fé nisso, viu? Eu acho que a ciência realmente é a chave para tudo um dia ficar mais acessível para grande parte da população. É isso que eu ia te perguntar. A oncologia hoje vê isso com muita esperança, assim, as imunoterapias de forma geral, qualquer que seja a modalidade de imunoterapia? Sem aquele racional de que isso vai resolver todo o câncer, né? Mas que isso talvez vai ser a chave para muito tipo de tumor, vai. Então, aquela esperança que a gente tem de que vai ter a cura do câncer, né, que a gente conversou, talvez Para alguns tipos de câncer, sim. a vereda seja essa, o caminho Sim, seja sim. esse. Um deles, né? Eu acho que a gente não tem uma única resposta para o câncer, né? Igual aquela ideia simplista de que, igual foi o boom da fosfetanolamina. Gente, eu atendi um paciente semana passada tomando fosfetanolamina. Ainda tem gente que toma. E um remédio que trata qualquer tipo de tumor, não interessa. Então, gente, já começou errado aí. Não tem um remédio que resolve tudo. Para nada, ainda mais para câncer, entendeu? Então, assim, por quê? Por conta dessas especificidades que nós estamos colocando. É muito específico, são muito diferentes. É um nome genérico. O termo câncer é uma coisa muito genérica. Isso acho que ficou bem claro na sua fala, né? A fosfetanolamida é um exemplo que eu queria citar, né? Dessa coisa da cura universal que não faz sentido fisiológico, médico, né? E fez estudo clínico e mostrou que realmente, eu também nunca vi um paciente ter uma resposta diferente do esperado com fosfetanolamina, entendeu? Teve muita gente que misturou com tratamento convencional e na hora que teve uma resposta, colocou que a resposta foi pela fosfetanolamina e não pelo tratamento convencional. Teve paciente que não teve câncer, que estava tomando, falando que tinha. Então, não, foi uma confusão. E a ideia ainda está lá, né? Como essas ideias falhas, fracas, elas se perpetuam, né? Elas não saem. E a gente tem um trabalho muito grande de tentar melhorar um pouquinho isso. Acho que isso nunca vai acabar, né? Acho que o diagnóstico é difícil, o acesso ao tratamento é difícil, a vivência do tratamento é difícil, e tem gente que vai preferir enveredar por essa, sim, que seja se enganar com isso, mas que ela tenha acesso à informação correta. Se ela vai seguir ou não, aí é uma escolha dela, né? A gente tem que propagar a informação boa. Daniele, o câncer é o imperador de todos os males? Olha, eu achei o título do livro maravilhoso, porque realmente ele, na hora que você pensar tudo que a gente discutiu aqui, o quanto ele pode ser complexo, quase ardiloso, né, na sua capacidade, né? Um paciente para conseguir surgir um tumor não foi ao acaso, né? Tem muita coisa colaborada, tem muita coisa assim. Ele tem que se adaptar a muita coisa e assim, acho que ninguém se adapta mais que um tumor, né? Então nisso aí ele tem seu mérito, né? A gente não pode olhar para ele com outro olhar que não esse para entender a complexidade da situação. Você acha que daqui 50 anos a oncologia vai ser vista de outra forma, tanto pelo paciente quanto pelo oncologista? Eu acho que sim, acho que nós estamos caminhando de uma maneira mais... Está evoluindo rápido, sabe? É porque a gente saiu muito atrás. A gente começou muito atrás de qualquer outra especialidade, né? E mesmo sendo um assunto tão difícil e começando tão depois, a gente ficou numa situação, numa posição ruim, mas eu acho que isso vai mudar. Mas falar assim, nós vamos estar com câncer curado daqui 50 anos, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vai ter realmente uma situação de controle de doença na imensa maioria dos casos. E qual que é a grande esperança
da oncologia hoje? As apostas estão voltadas para o que dentro da oncologia? São várias, viu, apostas, tá? A oncologia tem alguns fluxos de ir e vir, sabe? Às vezes algumas coisas que tinham sido deixadas de lado voltam, porque às vezes a forma que estava sendo abordada já tinha sido esgotada, mas é uma abordagem diferente ainda daquela via, ela ainda tem chance de ser uma via interessante. Eu acho que, por exemplo, o HER2, que em câncer de mama é um exemplo clássico que a gente está tendo disso. A gente achou que tinha esgotado quase o HER2, com resultados e controle de doenças excelentes, com bloqueio dessa via. A gente descobriu agora que ela é muito maior e mais importante do que a gente tinha interpretado e compreendido no início, sabe? E hoje ela está ampliando cada vez mais as indicações de tumores, a, as combinações dos conhecimentos. Eu acho que é a grande mudança. Hoje a gente tem os anticorpos droga conjugados, que a gente pega uma terapia-alvo e eu crio como se fosse cavalo de Troia, né? Eu ponho um quimioterápico que é muito tóxico para ser feito na veia, só que eu prendo naquele anticorpo, de forma que ele só é liberado quando ele entra dentro da célula. Então, em termos de efeito colateral, tem um controle muito melhor e eu estou tendo respostas incríveis em situações que eu também não tinha respostas mais tão boas. Então, acho que agora que a gente tem um conhecimento, a gente vai ter uma criatividade muito maior de descobrir novas estratégias. E isso, sim, está vindo numa avalanche. A gente está começando a ter situações que a gente tem uma quantidade tão grande de drogas que surgiram na mesma linha que a gente tem dificuldade de tentar racionalizar a escolha de qual seria melhor, da que veio primeiro, porque às vezes a resposta em oncologia, o estudo clínico demora muito tempo. O paciente está ali na minha frente, eu tenho que decidir aquilo agora. Eu não vou ter tempo de esperar, às vezes, um estudo clínico para me esclarecer uma dúvida de ordem de tratamento, sendo que saiu 3, 4, 5 tratamentos de uma vez, sabe? Por que o câncer é associado ao caranguejo? E com a oncologia moderna que você está contando aqui para nós hoje, para qual outro animal você trocaria Nossa Senhora! essa associação? Do caranguejo, muita questão do tumor enraizado, né? Que a gente tem a lesão nodular inicial e as ramificações do tumor, isso se assemelhava ao caranguejo, entendeu? Então, a imagem do caranguejo é a imagem do tumor mesmo, não da célula tumoral somente, né? Do tumor, daquele conglomerado celular, dele infiltrando nos tecidos em volta. Então, as ramificações, a parte central do caranguejo seria o nódulo e as patas, as ramificações do tumor maligno, né? Então, classicamente, historicamente, o caranguejo simbolizando a oncologia. Eu acho que isso não vai mudar, porque essa é a característica do tumor que a gente quer combater, né? E eu acho que essa característica ele não vai perder. Nós que talvez vamos aprender a lidar melhor com ela. E realmente talvez bloquear o surgimento dela. Quem sabe a gente pega o tumor ainda só na fase nodular antes de toda essa ramificação e realmente conseguir bloquear essa evolução, né? Eu acho que fazer desaparecer os surgimentos de tumores, né? Tudo isso aí a gente não vai conseguir, até porque a nossa sociedade está caminhando por vias ainda. A gente está precisando puxar todo mundo para uma qualidade de vida melhor. A gente está tendo uma deterioração progressiva da qualidade de vida da população, né? E a gente tem que trabalhar muito esse conceito mesmo, junto com pensar em tratar o câncer. Eu tenho que pensar em mudar questões que estão relacionadas ao surgimento. Mas em relação ao tratamento da doença, eu acho que todas as terapias aí, elas vão vir como excelentes controladoras de doença. E nós temos um desafio futuro que são dos custos, né? Essa foi a conversa com Daniele Laperte, médica oncologista. Se você gostou desse vídeo, acesse o nosso canal, curta os nossos vídeos, deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua reflexão, a sua história relacionando a sua vida com o câncer. O meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista e esse foi o Vincent Podcast. Até o próximo vídeo.